Minter Creative Sounds Mint. O episódio de hoje é especial e isto nota-se logo à partida por duas grandes razões. Primeiro, porque saímos do estúdio e estamos aqui a gravar ao ar livre. E segundo, porque quem vos fala não é a cara habitual deste podcast. Para muitos de vocês, eu devo ser um perfeito anónimo. Mas hoje estou aqui com uma missão muito clara. Apresentar a convidada do último episódio da segunda temporada do Sounds Mint. Não estarei sozinho, vou estar acompanhado pelos meus colegas, porque este episódio é também uma homenagem. Uma homenagem merecida a quem sonhou, criou e fez crescer tudo o que veem e ouvem neste projeto. A pessoa a quem, orgulhosamente, tratamos por nossa boss. A história dela começou bem longe da criatividade. Formada em Engenharia Civil pela FEUP, com especialização em acústica arquitetónica, teve uma carreira promissora nesta área. Passou 9 meses na Holanda, numa colaboração entre a consultora onde trabalhava e a empresa responsável pela acústica da Casa de Música. Mas cedo percebeu que este não era o seu caminho. Foi então que tudo mudou. Decidiu tirar um mestrado em Direção Comercial e de Marketing em Barcelona e, a partir daí, lançou-se nesta área e nunca mais parou. Trabalhou em diversas agências de comunicação, publicidade e eventos e chegou até a dividir-se entre Barcelona e Madrid. Depois de 5 anos intensos em terras de Nuestros Hermanos, sentiu que era hora de um novo capítulo. Regressou a Portugal e abraçou um novo projeto na Naver, a empresa que gera vários outlets espalhados pela Europa. Esta mudança, como ela própria diz, foi um ponto de viragem, tanto na sua carreira como na sua vida pessoal. Mais tarde, vira-se para o mundo dos vinhos na Symington Family Estate, onde chegou a assumir o cargo de Head of Marketing, consolidando o seu percurso com ainda mais experiência e responsabilidade. Como se isto tudo não bastasse, encontrou tempo para se especializar ainda mais, concluindo uma pós-graduação em Harvard. Em 2019, deu um passo em frente, fundando a sua própria empresa. E é exatamente aqui que nos encontramos hoje, na Minter Creative. A pessoa que tenho à minha frente é, para nós, muito mais que a nossa voz. É quem nos lidera. E também é quem nos paga o salário, o que ajuda bastante a nossa motivação. Mas posso prometer-vos que esta introdução foi escrita por mim e não por ela. Bem-vinda, Beatriz, ao podcast da Minter Creative. Obrigada, Gonçalo. Difícil, não é? Difícil, mas também bem, até. Safaste-te, escolheste uma introdução longa, isso nunca é muito Sim, inteligente, tinha muito Gonçalo. texto. Se calhar foi a Abreviado. mais longa de todas. Foi. Se calhar. Fiquei, mas merece, fiquei, a pessoa em causa também merece. Sentida, sim, no bom sentido, sim. Até me deu comichão no nariz, por acaso. Foi? Um bocadinho. Mas tudo bem. Antes de eu começar com as perguntas, eu vou ter que dizer aqui uma coisa, Então. que acho que já comentei com alguns dos meus colegas, que é, desde que eu entrei na Minter, na nossa relação sempre houve aqui uma coisa um bocado estranha, que é, eu nunca consegui tratar por tu. Eu nunca tratei por tu. Se calhar umas vezes ou outras já saiu, mas eu nunca trato por tu. Nem por você. Eu fujo. E hoje, como é que vai Vives em ser? sofrimento, Gonçalo? Vivo. Não é sofrimento, que eu adapto-me bem e até é um exercício para eu fortalecer a minha cabeça. Que engraçado, eu que sou uma pessoa tão atenta, não me apercebi disso. Nunca perguntei, então nunca quis assumir que podia tratar por tu. Mas tens a certeza que nunca trataste por tu? Não, eventualmente já me saiu uma ou outra. Beatriz Vaz? Não? Nunca Difícil. saiu? Tento sempre dar a volta. Não tratando. Mas hoje eu vou ter que tratar por tu, não é? É, Convém. é o tom Pronto. deste podcast e tu sabes isso melhor que ninguém. Sim. Pronto. Então vá, faz esse esforço. Quero ver isso. Pronto. Então, normalmente neste podcast começamos a falar desde o início do percurso da pessoa em si. Eu já o conheço, mas imagino que muita gente lá em casa não saiba e tenha até alguma curiosidade de saber, não é? Quem é a Beatriz, quem é esta pessoa que faz estas belíssimas entrevistas, não é? Portanto, a minha primeira pergunta vai nesse sentido. De onde é que vem a Beatriz? Como é que isto tudo começou? E vamos recuar até antes de estarmos aqui na Minter. Como é que isto começou? Eu falei da engenharia civil. Como é que isto veio? Sim, tu falaste de tudo, Sim. assim, de uma forma resumida. Sei que já sabes, mas também sabes muito pela rama, porque eu não sou uma pessoa de falar muito do passado. Claro que brincamos aqui muito com as diferenças de gerações e vocês sabem isso aqui na empresa. Sim. E às vezes fazemos uns revivals, Estamos a par. mas não é do meu passado. Eu gosto sempre de olhar para a frente, não é uma coisa que aqui vai ser um exercício fazer essa retrospectiva. Mas espero não vos iludir, que eu sei que vocês queriam muito que isto acontecesse. E espero... Conhecer melhor a nossa voz. Exato, eu acho que é a oportunidade de fazer essa? as perguntas que nunca fizeram. Sim. Não, mas espero que vocês também tenham algumas surpresas e que descubram algumas coisas novas e que não seja uma seca, não é? Neste podcast, para vocês. Mas então, porquê a engenharia civil? Sim. Porquê a engenharia civil, se isso já vem desde o... Há aquelas pessoas que já sabem desde o início o que é que querem ser, não é? Quer ser polícia, quer ser médico, quer ser advogado.
A engenharia civil vem desde essa fase, de criança ou de adolescente? Não, claro que não. Não, e já vos disse várias vezes, acho eu, que isso foi acontecendo porque fazia sentido numa altura em que eu escolhi ciências, mas eu acho que desde pequenina são poucas as pessoas que têm muito claro aquilo que vão ser e que definem um percurso. Certo, isso quase exatamente. não existe. Claro que existe se temos muito talento para o futebol ou para algumas das áreas, sobretudo desporto, não é? Sim. Em que há ali uma dedicação logo desde muito cedo, o resto vai-se descobrindo. Eu, quando era mais nova, aliás, eu tenho um irmão mais velho e nós brincávamos muito com essas coisas, não é? De o que é que vais ser e não sei o quê, eu só dizia que queria mandar. Acho que não está mal. E o meu irmão dizia que queria viver às minhas custas, portanto, não sei se isso E vai vive? acontecer. E vive? Não vive, Não? mas já Coitadinho. voltou a relembrar-se disso no Coitadinho. outro dia e disse, olha, eu era um visionário, podemos... Mas nem às vezes retomar. pede assim um MBA assim, ou assim, não? Não. Ainda Nunca, bem que nunca. não. Ainda bem que não precisa. Não, é muito independente ele. Isto para te dizer que, obviamente, em criança não sabia, tinha aqueles desejos típicos de criança, eu gostava de ser bailarina. Eu andei muitos anos no balé, andei no conservatório, estudei piano muitos anos. Claro que passou a fase de também querer ser bailarina, essas coisas todas passam, mas durante o secundário não era uma coisa que Não me dá para fazer preocupasse carreira muito. disso, para não? Dá Bailarina. para fazer Em carreira Portugal? disso. Há aqui para fora. Quer Eu dizer, acho espero bem que hajam por aí bailarinas, Eu não é? tinha uma amiga, aliás, que foi uma das minhas melhores amigas, numa altura, que seguiu, a Sílvia, que seguiu e foi prima bailarina em Lyon, em França, sim. e continuou lá, casou com um francês e acho que agora tem uma escola de bailado, não sei bem, também perdi o rastro, mas foi preciso ir para fora. E também tive Pois. uma amiga que na dança contemporânea foi para Londres e também fez carreira. Claro que Sim, lá implicava fora essas deve- escolhas, porque deve dar. Portugal, eu recordo-me que quando estava ainda no secundário e tivemos uma viagem, fizemos um intercâmbio com uma escola francesa em Toulouse e fomos todas para lá e eu era boa no balé, eu era boa aluna, achava-me o máximo e tal. Cheguei lá e nós tínhamos que fazer um teste para ver em que nível é que nos situávamos. Ok. E foi humilhante, porque elas eram brilhantes e nós ficamos todas 2 ou 3 anos abaixo da nossa Ok. idade. Eu era muito magra na altura, mas as miúdas eram esqueléticas. Pois. Aliás, elas eram pesadas para poder manter-se na escola. A escola tinha biblioteca, a escola de balé tinha biblioteca para elas estudarem lá, aquilo era levado a sério, não é? Certo. E eu lembro-me que nós chegamos ao balneário, pronto, e o nosso professor era brasileiro, o Marcelo, e disse, vocês parecem umas camponesas, até coradas, estão com vergonha em França. Pronto, mas isto para dizer que o nível de exigência nesses tempos era muito diferente. Portugal, Certo. eu não sei neste momento se já nos conseguimos equiparar de vez em quando, e de certeza que há escolas boas e que evoluem. Na minha altura era difícil, mas eu acho que se quisesse podia ter ido para fora e podia ter perseguido isso. Sim. Na altura do secundário, eu era boa aluna, eu gostava de muita coisa e o que foi acontecendo... Para o aluno, isso era, em termos de média, era o quê? Era média 18, Média, ui, no Era. público. no público, sim. É assim, também há que entender o contexto, porque a minha mãe era professora de Fisicoquímica, meu pai era engenheiro, o meu irmão era um aluno brilhante, era aluno de 20. Então havia uma certa responsabilidade. Tinha ajuda toda em casa, eu acho que isso também facilita, Sim, claro. porque eu recordo-me, eu sempre fui muito faladora, o meu irmão era mais low profile e mais tranquilo, dava-se bem com toda a gente, tínhamos muitos amigos, a casa estava sempre cheia. Mas o meu irmão era muito tranquilo e eu era muito faladora, as professoras diziam sempre, a Beatriz não se cala, comparavam muito com o meu irmão, não é? E era normal e nós dávamos tão bem que eu não levava nada disso a mal. E o que é que acontece? Os meus pais, que acho que também foram espertos nesse sentido, a minha mãe era professora, tinha algum tempo, e explicava tudo aos meus amigos, que era para ter toda a gente ali em casa, para ter a coisa mais controlada, acho muito bem, pronto, Certo. e Claro resultou que sim. bem isso. As amigas da minha mãe eram minhas professoras, porque eram professoras de Fisicoquímica também, foram amigas toda a vida, e eu acho que tinha aquela sensação que não podia desiludir ninguém. Tinha Claro. um bocadinho isso, não Sim, era? sim. Então, É uma vergonha. tirava sempre quando- 18, 19. É uma vergonha para os filhos Sim. quando os pais são professores e. Se calhar não Estou a é, falar mal mas do- se calhar não é, mas eu sentia que não os podia deixar ficar mal. O meu pai só queria saber se eu sabia matemática. Comprias ou não? Não, matemática era o único que lhe importava, não sei Ok. porquê. E, portanto, a matemática até acho que tinha sempre 19. Não sei, era Ui. aquela coisa do meu pai. Bem. Mas tive boas notas, tinha ajuda. Porque na altura, depois para entrar na FEUP, principalmente em Engenharia Civil, a média era alta. A média era alta, mas Porque hoje em dia, na civil é das mais baixas. A engenharia civil era 14 ou assim uma Ok. coisa, não é? Na FEUP, na altura não era assim uma média fácil, acho eu, até de atingir. Sim. Mas eu estava confortável, mas não foi engenharia civil, não veio, quero muito engenharia civil. O que é que aconteceu? Eu fui para ciências porque
acabava por ser o lógico. Os meus amigos com quem eu me dava bem iam todos para ciências, eu Ok. tinha boas notas a matemática e a física. Era uma estupidez não ir para uma área assim um bocadinho mais desafiante. Eu gostava de todas e achei que era mais redutor, não sei porquê, ir para qualquer uma das outras. Acabei por escolher ciências e não queria medicina, nunca me imaginei medicina, eu sou... Sim, também. Eu não consigo ver sangue. Também não estou bem a ver. Nunca tive essa vocação. Portanto, dentro da área da saúde, claro que eu tive outras vontades. Eu sempre gostei muito de escrever. Cheguei a pensar em jornalismo e quando disse jornalismo ao meu pai... Temos esse ponto em comum, então. Temos, mas Temos eu esse fui ponto logo barrada. Não, mas eu fui para a faculdade Tu foste? de Ciência e Comunicação, não Sim. era só jornalismo, mas eu nunca quis ser jornalista. Depois, entrando na faculdade, eu percebi logo, eu não quero ser jornalista, eu não quero isso para nada. Mas antigamente, Antes querias? Antes gostava de ser, mas depois pensei, não, isto não vai ser para mim. Mas Mal gostavas entendo. da comunicação num todo? Gosto da Sim. comunicação de um todo, não gosto bem da carreira de jornalista. Não é da carreira, da profissão de jornalista em si, não me atrai hoje em dia minimamente. Eu acho É um que bocado nessa aquela altura- cena idílica do jornalismo, é quem diz a verdade e é quem Sim. traz as notícias cá para fora. Mas hoje em dia já não é. Quer dizer, até Na certo altura de ponto é. escolher, eu acho que não há um fascínio por certas profissões, mas Claro. não há um conhecimento de nada, não é? Exatamente, exatamente. E eu achava que essa era uma hipótese, mas na altura eu recordo-me, e eu era muito influenciável pelos meus pais. O meu irmão, não, de todo, mas eu sim, a opinião deles e o que eles diziam, e eles sabiam disso. E o meu pai disse-me, vais tirar um curso que vai ser zero desafiante para ti, vais fazê-lo com muita facilidade e isso vai-te moldar. Eu acho que devias fazer uma coisa que fosse mais difícil para ti. E o curso eu de na altura jornalismo é muito percebi difícil, muito de facto. bem. Não é, Não, ou seja, é difícil, pá. é umas pessoas trabalhoso e tudo mais, mas sim. tipo, não é aquele coisa. Eu nunca tive o caso de. E não sei se vou conseguir passar aquela cadeira, senão isso não existia. Pois, Não a existia. Ou engenharia seja, isso existe. é sim. só estudar Sim. e perceber o contexto e a disciplina em si, mas nunca aconteceu. E agora não sei fazer esta. Claro que sei, não é? Pronto. Posso Lá está, voltar a desenvolver isso tão bem a moldou-te, pergunta. Isso moldou-te. Sim, também, se calhar. Não, o que eu acho é que ao ir para a engenharia e Isso é um acabei bom por... pensamento, por acaso, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Eu acho que não há fáceis nem difíceis, só que para certas pessoas, e para mim seria mais difícil fazer ciências porque implicava estudo, implica... Sim. Tu podes ser brilhante e até podes ter alguma facilidade, mas implica... Os 2 primeiros anos de engenharia, análises, álgebras, são cadeiras que mesmo muito bons alunos têm que estudar muito, Sim. têm que ter outra Na capacidade de FEUP, hoje em raciocínio. dia, da ideia que eu tenho, posso estar errado, mas eu tenho a ideia que ninguém sai de lá com grandes médias, Pois. sai de lá a fazer e já é ótimo, Sim. não é? Pelo Sim. menos aquilo que eu conheço. Não sei como é que está hoje em dia, mas sim, na minha altura era um bocadinho assim. E eu acho que, passado algum tempo, percebi o que é que o meu pai me disse e percebi que isso tinha sido bom, porque é uma idade em que exercitar o cérebro e, Claro. e ter esse tipo de desafios é Sim, positivo. sim. Pronto, isto Sem para te dúvida. dizer que fiz engenharia civil, que me podia se calhar ter feito outro curso qualquer. Não estava no curso a pensar, agora quando sair daqui vou ser engenheira civil. Não, Acho que ok, nem não. pensava muito bem nisso. Ok. Estava tão entretida com tudo, porque eu também vivo cada fase assim, de forma intensa, portanto estava a viver as coisas e não estava a pensar muito. Quando o curso começou-se a aproximar do fim, há uma fase final onde tu tens as opções de estruturas, construções, etc. Eu achava piada a acústica, porque achei piada. Gostei Sim. Era um professor que ninguém gostava, mas eu gostava. Eu gostava daquilo, eu também vinha com um background do conservatório e achava alguma piada. Mexia Sim. mais com a parte arquitetónica. Sim, porque está relacionado, não é? Achei Com o que era uma coisa espetáculo. diferente, eu nunca gostei de ir para o que toda a gente vai e acabei por optar por aquilo. Ainda fui a um congresso no último ano, que ganhei um prémio no México. Escolhi por ser México, porque ia para fora, era aquela idade. E quando Então acabei... houve mais que uma viagem, porque eu sei de outra. Sim, isso já foi que já Eu sei estava a de outra. trabalhar. Ok. Então, ainda na faculdade, acabo o curso e queria ir para um sítio bom. Pronto, queria ir para um sítio bom, mas tinha tirado um curso de engenharia, o que é que eu ia fazer? E há 2 grandes opções, que é ir para projeto ou ir para obra. Ok. Não me imaginava em obra, para ser sincera, não tinha nada a ver comigo. Que é a vida no campo, literalmente, no campo de On-site, construção. sim, pode ser muitas coisas, pode ser fiscalização, pode ser dono de obra, Ok. mas é estar em obra e é fazer... Sim, exatamente. Tem muita parte de gestão, na verdade, mas eu imaginava-me em projeto, achei que tinha mais a ver com o meu perfil. Sim. E consegui um estágio na AFA, que na altura era a AFA Associados, depois passou a AFA Consultores, pronto. Agora acho que é a AFA Consult. Na altura entrei. Que era cá no Porto. Que era cá no Porto. Era o gabinete do Dona Fonseca e do Rui Furtado. Era um gabinete conceituado, eu achava que, pronto, que era um excelente início e entrei para estágio com a minha melhor amiga na altura, portanto entramos as duas, o que foi assim Sim. uma coisa, yay! Sim, claro. Fizemos os primeiros 6 meses,
Não fiz na área que queria, eu queria estar a trabalhar em acústica, trabalhei em projetos de instalações hidráulicas, mas era tudo espetacular, era o início, Claro. tínhamos 23 anos. Entretanto, ela não ficou, depois do estágio, eu fiquei, mas depois comecei a achar a coisa um bocadinho repetitiva, pronto. E comecei a ver outras hipóteses, porque não me imaginava, também tinha um bocadinho a vontade de ir para fora, de fazer outras coisas. E lembro-me que chegou uma altura que disse: ou eu trabalho em acústica, ou eu saio, ou vou fazer outra coisa. Já pensei em ir para fora e propuseram-me ir fazer uma espécie, dentro de um plano de uma joint venture, que estava na altura o projeto da Casa da Música A começar? Sim, a começar, e estava nesse gabinete que eu tinha a parte de estruturas, em conjunto com uma empresa. Que na altura foi uma das maiores construções da cidade. Sim, 2001? Era um projeto muito interessante. Eu entrei em 2002, não é? Pronto, para a empresa. Ok. Quando é que a casa foi? Não foi 2001? Não. Estava... Não foi 2001. 2004? 2004, 2005, acho que foi a inauguração. Ok. Se não me engano, sim, 2005. Não é do meu tempo. Não é do teu tempo. E pronto, eu acho que acabou por surgir a oportunidade de ir para a Holanda. Foi-me dada essa oportunidade, porque acho que pensaram, ela se não for isto não vai querer ficar. Eindhoven, não foi? Eindhoven, porque a empresa era a DHV, que fazia a parte de consultoria acústica. Ok. Portanto, havia um consultor acústico, que era o Hans, ele já não é vivo, faleceu há uns anos, e ele vinha muitas vezes a Portugal o projeto, nós conhecemos. Eu disse que havia esta hipótese de ir para a Holanda, ele disse que ia tratar de fazer que tudo fosse possível. Acho que ele gostou de mim também e foi um bocadinho como um pai para mim na altura em que eu estive na Holanda. Aliás, ele fazia anos no mesmo dia do meu pai, dizia sempre isso, podia ser meu pai. Sim. E acabei por ir para a Holanda. Era para ir 6 meses, acabaram por ser 9. E depois regressei na inauguração da Casa da Música. E foi interessante porque depois inaugurou a Casa da Música, foi esse mega projeto, e a partir daí o que era o futuro? Fazer projetos de acústica de casas, não me estava a imaginar. Entretanto, passou... Mas isso, todas as casas que são construídas em Portugal, novas... Exigem um projeto de acústica, sim. Ok, mas é uma coisa assim um bocadinho... Não é o sonho de ninguém, se calhar, fazer isso, não sei. Porque é pequenino, eu digo isto porque é pequenino, ou seja, não deve ser assim, fazer uma casa da música, ou de um palácio, ou de um museu, ou alguma assim, se calhar... Sim, claro, uma acústica de uma sala de espetáculos tem Pois, outra exato. ciência, não é? Envolve outras coisas. Mais desafiante, não é? Sim, só que isso não acontece só aos pontapés, acho eu. Pois. Mas mais do que isso, eu acho que não era só a questão do projeto. No início foi, mas depois também foi a questão do trabalho em si, ser um trabalho muito técnico. E eu acho que mesmo... Pronto, vou saltar aqui umas partes, porque eu cheguei a pensar fazer doutoramento, fui para Barcelona com essa ideia, queria fazer um doutoramento com um dos melhores da acústica do mundo, consegui, vou para lá e ponho tudo em causa. E achei que não me imaginava 3 anos a fazer um doutoramento, ainda bem, muito ainda solitário. Bem. Sim, ainda bem, aconteceu ali uma série de mudanças que acabaram por fazer todo o sentido. Mas, e hoje em dia na tua vida, há algum dia ou assim que penses, e se eu hoje em dia, não estou a dizer que querias ser, mas pões em perspectiva, se eu hoje em dia fosse engenheira civil, como é que seria a minha vida? Não ponho isso em hipótese, não. Acho que isso já foi noutra vida. O que eu estou a perguntar não é bem a hipótese. Eu imagino se que não fosse, eu me imaginar... Não devia ser tão boa, provavelmente. Não. Não. Para mim, não. Pois. Para outros, sim. Acho que para mim, não. Eu acho que podia ter feito um percurso aí, só que eu cheguei a ir fazer uma entrevista para uma empresa de acústica em Nova Iorque. E eles conheceram-me num congresso, convidaram-me para uma entrevista e eu fiquei para a última fase, era eu e outro rapaz, e o rapaz vinha da NASA. Enfim, não fiquei, ficou ele. Eu acho que também se notou na entrevista que eu não estava segura que queria ficar. Foi uma entrevista duríssima, perguntaram-me tudo. Eu, se tivesse inventado coisas... checaram tudo. Eu digo que sabia de um software, eles perguntaram sobre esse software, perguntaram-me tudo. E era um ordenado, era um balúrdio para a altura. Eu já me estava a imaginar na Fifth Avenue, porque aquilo era Fifth Avenue, o escritório. Só que eu disse ao meu irmão, se for o último piso, Fifth Avenue, eu fico. E não era o último piso. Mas era... Pronto, foi uma viagem a Nova Iorque que fiz com o meu irmão, os meus pais pagaram-nos na altura. E fui, mas... não estava segura daquilo e acho que se notou, não acabei por não ficar. Acho que se tivesse ficado numa coisa assim, se tivesse ficado, sei lá, se calhar a vida até se tinha desenrolado de outra forma. Claro. Agora a trabalhar assim em engenharia aqui em Portugal, acho que não era para mim isso. E depois a engenharia civil, ao longo dos anos em Portugal, tem
cada vez mais gente imigrado e assim, certo? Sim, porque houve ali uma fase Aquilo que eu dura, conheço, não é? mas- Para quem pois. se formou em Engenharia Civil. Depois da Agora crise, acho que já é um bocadinho diferente, mas Sim. acho que sim, que muita gente teve que ir para fora. A maior parte dos meus amigos acabou por Pois, ir. exatamente, não é? Sim, E depois, então, eu vou passar aqui agora para outra fase em que é, ou seja, na tua carreira tu já tocaste em engenharia, de carreira mesmo, profissional, passaste por engenharia, depois sais dessa área, vais para Barcelona, estudas em Barcelona e depois começas em agências e tudo mais, depois voltas para a Neiva, começas na Neiva, depois vais para a área dos vinhos, ou seja, já há aqui uma. E depois a Minta. Ou seja, há aqui uma diversidade de áreas em que já tocaste, não é? Tens a sorte, pelo menos, de poder dizer. Estás eu a já saltar tenho- muito rápido, porque isso Pois demorou estou. muito tempo. Mas a minha pergunta. Mas eu não quero. A minha pergunta não é bem essa. Não é. A minha pergunta é: há alguma área que tu ainda desejasses tocar, que nunca tocaste, através da Minta, espero eu, mas também, do ponto de vista pessoal, alguma área que tu gostasses de tocar? Não, ou seja, não querendo saltar etapas, mas perguntando desse Não aspecto. dizendo que gostava de ser cantora ou Sim, outra não. coisa qualquer. Não, pode ser uma área simplesmente profissional de gostava de, por exemplo, começar a comunicar marcas que fazem carros, por exemplo, sei lá. Há alguma paixão assim que... Eu acho que o facto de ter criado a Minta foi fazer alguma coisa que eu quisesse, não é? Isto já demonstrou uma vontade e eu faço o que quero e o que gosto Claro. e tudo bem. Só que nós sabemos que ao ter uma agência fazemos os projetos dos clientes que conseguimos, portanto não escolhemos Claro. exatamente as coisas que Sim, fazemos. sim, sim. Nunca temos essa liberdade total e eu acho que uma coisa que me agradaria era eu própria escolher os conteúdos que fazia. O podcast é um exemplo disso, não é? Claro. Pronto. Mas eu acho que gostava de experimentar uma direção de conteúdos, por exemplo, não sei, digital, televisão, isso gostava de coisas que fossem decididas por mim e se calhar gostava. Eu, mais nova, gostava muito de ter tido uma revista. Hoje em dia é assim, uma coisa que já não se pensa, mas gosto de escrever, gostava de ser eu própria a criar as coisas. Isso sim. Agora, de resto, não tenho assim uma outra área que me falte tocar. Não. Ok. Então, voltando agora um bocadinho atrás, tu estavas a contar que chegaste a Barcelona, ias tirar o doutoramento com uma pessoa super Sim, o Higini entendida Arau, sim. e percebeste, ok, afinal não é isto. Foi uma crise. Foi coisa assim mais dura, eu nunca tinha desistido de nada. Ok. E estava numa cidade que tinha ido para isso. Certo? E estava no carro com ele. Ele fumava imenso, ele fumava dentro do carro. Ele era um gênio, mas era completamente alucinado. Certo. E eu sentei-me no carro com ele e disse: eu acho que isto não é para mim. Eu só estava com um dos melhores do mundo, não é? Sim. E o homem virou-se para mim. E um doutoramento, mas é Sim, uma... sim, a iniciar. E ele: Beatriz, tens de pensar bem. Eu acho que é uma coisa muito importante na tua vida. Pensa e o que tu decidiste está bem. E eu fui para casa, chorei. O que é que eu vou fazer aqui em Barcelona? Eu vim para aqui por causa disto. Já havia, tipo, casa reservada e assim? Sim, apartamento, tudo, não sei o quê. Tudo tratado já? Sim. Na altura, pronto, o Frederico era meu namorado e também estava lá para fazer um MBA. Eu fui com ele à escola de negócios, ele ia, já não sei, tratar de coisas. O MBA também ainda demorava a começar. E esse, que era que ia ser o meu orientador de estágio, arranjou para ele, para o Frederico, enquanto não começava o MBA, um estágio num gabinete muito conhecido de arquitetos e engenheiros para estar ocupado e ganhar alguma coisa, até começar o MBA. Ele era impecável. E eu pensar, eu vou dizer a este homem que não vou fazer um doutoramento, vou dizer aos meus pais que não vou fazer um doutoramento. Quando é que na Deve ter vida sido isto mais me difícil dizer aconteceu? aos pais, não? Foi tudo difícil porque... Pois. O mais difícil até é encararmos a decisão, não é? Encarar a decisão. Eu nunca senti assim grandes... Eu sou uma pessoa muito segura, eu acho que fui-me construindo assim, mas naquela altura... tinha a idade que tinha 26, estava numa cidade de propósito para isso. E fui ao ESAD na altura e umas que estavam lá no Admissions Office disseram: não gostava de vir ao Open Day do mestrado de Direção de Marketing Comercial. E eu pensei, não tem nada a ver com a minha Tu formação. que já tinhas mostrado, não é? Ainda por cima. Sim, e acabei por ir. Eu não dominava o espanhol, essa parte nem era em inglês, esse mestrado ia ser em espanhol. Não dominava o idioma, tinha chegado há pouco tempo, não tinha nada a ver com a minha área, era para pessoas que já tinham pelo menos 3 ou 4 E era em anos de espanhol, não em experiência. catalão? Não em catalão, não. E eu disse, mas isto até é engraçado. Do achar engraçado a deixar um doutoramento para trás... A mudar de vida, A mudar de vida, pronto, e acabei por ter E tomar qual essa foi o decisão. espaço temporal entre uma coisa e outra? Ou seja, quanto tempo é que demorou a tomar essa decisão de, ok, realmente eu não quero isto? Foi Essa muito história do rápido, choro? Gonçalo, Foi muito porque rápido? eu não fico... Sim, foram dias.
Ok. Até porque eu sentia que tinha que resolver rápido e que tinha que. Ok, então quase num espaço de uma esclarecer as semana pessoas. mudaste tudo. Mudei. Que bem. E foi bem aceito lá em casa? Sim, Sim? sim. É vai e segue os teus sonhos. Eu acho que os meus pais, nesse aspecto, apoiaram sempre muito as minhas escolhas. Nunca foram, sim, podiam emitir a opinião deles. Meu Deus, mas tens a certeza disto? Até aí tudo bem. Sim, essa mas pergunta depois, acho válida, não, tens a certeza. estamos lá para ti, é o que tu achares e está tudo bem. Eu acho que isso sempre foi importante ao longo da minha vida, porque permitiu-me ir fazendo E tu aí escolhas. tinhas que idade? 23, 24? Não, na altura de Barcelona, portanto já tinha trabalhado 3 anos, eu tinha 26 anos, acho eu, quando Ok. fui para Barcelona, 26. Pronto, mas já havia outra Sim. maturidade. Sim, Ok. mas sabia lá o que é que estava a fazer, não é? Na altura sim. em que todos os meus amigos estavam com uma vida completamente estável e começaram, aliás, Sim, eu sim, lembro-me, eu tive um ano a vir aos casamentos todos, não é? Cada fim de semana vinha para um casamento e toda a gente com a vidinha normal e não sei o que, que louca, a mudar Emprego já isto fixo tudo, para que toda a vida. loucura, o que é que lhes passa pela cabeça. Pronto, enfim, e foi a melhor fase da minha vida. Pronto. E nem conhecias ninguém, tipo, vou perguntar este já que tirou este mestrado ou assim. Não, nem Não. conhecias ninguém. Sabia que era uma boa escola. Certo, Isso para sim, mim é sim. muito Não, importante. a ESAD é conhecida, sempre. em Barcelona a ESAD é conhecida. Sim, era incapaz de tirar um curso numa escola sem Certo, claro. reputação. Não sei, é uma coisa minha, eu gosto Não, de faz sentir sentido. essa segurança. Faz Sabia que sentido. era uma boa escola, sabia que algo ia retirar, Uhum. porque assim, idioma ia retirar de certeza. Sim, claro. Pessoas e perceber outra realidade, Uhum. nem que fosse para perceber isto não é para mim, ia acontecer, não é? Eu não me sentia pressionada por tempo, por nada. Uma grande mudança de percurso. Uma grande mudança. Uma grande mudança e custou muito. No início eu tinha as primeiras. Isto de dizer que as soft skills vêm depois e vêm, porque acho que no meu caso isso também aconteceu, mas custou imenso. As primeiras aulas estávamos a ver case studies de marketing e tinha lá aquelas pessoas da Danone e não sei o quê, e elas dominavam aquilo e eu pensei, meu Pois, Deus, as e apresentações, eu estou com medo de fazer erros em speech e espanhol. assim. Mas Pois. pronto, em cadeiras como finanças, etc., eu tinha muita facilidade e a coisa foi-se equilibrando e também acho que há uma humildade que te cresce. Ou seja, as mais fáceis para ti eram as mais difíceis, se calhar, para os Eram. outros. E as mais difíceis para ti eram Eram. as mais fáceis para os outros. Eram. Giro, engraçado. E depois, como qualquer escola de negócios, tem muitos trabalhos de grupo e é muito interessante. Eu estava fora, não é? Para mim foi importante isso, até porque os catalães são muito fechados. E pronto, e quando acabou, a verdade é que era uma escola de prestígio. Na altura vivia-se outra fase, Espanha tinha outro cenário e eu tive logo algumas oportunidades bastante boas. E o mestrado avalia, ou seja, se tivesse que avaliar o mestrado, super bem. Para mim, Do que tu aprendeste? para tu- mim, sim. super bom. Aprendi bastante. Não sei se para uma pessoa que já estivesse na área de marketing, provavelmente Ok. era bom. Eu acho que continuava a ser bom, mas se calhar não tão decisivo como Sim, foi para para ti a mim. mudança foi muito maior, portanto Sim. aprendeste, se calhar, muito mais coisas que outra pessoa que já estivesse na área não Mas não mesmo a aprenderia. nível profissional a mudança foi gradual. Eu quando acabei, já tinha trabalhado numa revista ali em part-time enquanto fiz o mestrado, mas depois fui para uma empresa de publicidade exterior, Ok? que em Barcelona une muito as duas áreas, ou seja, para poderes fazer uma lona de grande formato ou para poderes fazer coisas em publicidade exterior, tens que reabilitar a fachada e tens que pagar uma percentagem ao Instituto de Paisagem Urbana. E é preciso lidar com arquitetos e com engenheiros para fazer a reabilitação da fachada, é preciso aprovar o projeto Sim. e depois vender à marca. E tu, que caras, onde é que eu me fui meter? Não, era bom porque eu aí, por exemplo, os arquitetos, e isso falavam sempre comigo, não falavam com mais ninguém na agência. E era engraçado porque aos poucos pude ir fazendo as duas coisas e ao menos sentia-me segura numa área, Sim. porque o resto foi tudo zero. A questão de ser noutro idioma é que quando se está no início, não existe dizer muito sem dizer grande coisa, porque tu não Sim, tens sim. essas ferramentas. Claro. Chegas a uma apresentação e não tens aquela coisa de falar mesmo sem dizer nada, só para... Sim, eu sim, não sim. tinha isso. Eu partia em desvantagem com os outros, não é? Fazer um pitch, Então ou fazer qualquer a tua coisa. informação tinha que ser mesmo Pronto. boa, tinha que ser mesmo válida. Vais aprendendo Sim. e é tão... dá-te uma dose de humildade enorme, Sim, porque sim, tens mesmo. que... já a perdi toda, não é? Não, mas... Sim, quase toda, quase toda. Não, mas foi muito importante naquela altura e comecei do zero. Acho que nem toda a gente tem essa capacidade de começar do zero sem necessidade. E Sim. eu sentia essa necessidade, porque queria fazê-lo. E aprendes coisas até Aprende-se. para a vida E pessoal. depois não é? eu acabei por ir a todas as áreas. Pronto, depois em Espanha acabei por estar nessa agência, acabei por ir à agência 360, trabalhei em agência de eventos, trabalhei em Trabalhaste com tudo. Eu Barcelona? sentia a necessidade de estar a Trabalhaste tocar. com o Barcelona, é verdade? Isso adoras, Gonçalo. Sim, sim, isso adoras. fiquei fascinado outro dia com isso. Eu na altura não dei importância nenhuma. E agora, passados uns anos, cá estamos. Cá estamos, Trabalhar com o futebol. Com o futebol. Quem diria? Sim. Sim. No E meu agora? caso, quem diria? No teu, se calhar não. Sim, sim. No meu eu gosto. No meu eu Eu gosto. sei. Cada gostamos dos dois, acho eu. Não é? Acho que Já sim. gostamos todos. Olá, Beatriz. Olá, Luís. Então, papel de entrevistador.
Que maravilha. Estás nervoso? Um pouquinho, mas nada que não se enfrente. Muito bem. Quais as competências essenciais para alguém que se destacar na sua carreira, seja qual ela for, em qualquer área? Aquelas que são comuns e transversais. Essa pergunta, né, feita por mim, vai e volta, né? Eu acho que é difícil generalizar e acredito que todos os convidados que por aqui passaram tiveram essa dificuldade porque as pessoas destacam-se por razões diferentes, com características diferentes e conforme a função. Eu acho que em funções muito técnicas é fácil, se és muito bom numa área e destacar-te pela tua capacidade técnica mesmo. Em funções um bocadinho mais generalistas, eu acho que tens que ser uma pessoa muito completa para te destacares. Eu acho que é assim, falamos de brio profissional em algumas entrevistas aqui e o brio profissional vem de uma autoexigência que nem toda a gente tem. E essa autoexigência, mais capacidade, faz sempre que a pessoa avance e que a pessoa que se vá destacando. Depois tem que ter uma série de outras qualidades, porque numa função mais generalista implica lidar com pessoas e implica tomar decisões. Então a pessoa tem que ter ali uma série de características que a permita avançar, porque sem elas fica difícil, é ultrapassada, é perde oportunidades. Então, para funções mais generalistas, eu acho que é importante seres empático, teres capacidade de trabalho, teres alguma destreza mental, teres uma certa honestidade, teres capacidade, obviamente, para a função que desempenhas, mesmo conhecimento de negócio, alguma cultura geral, sei lá, tanta coisa. Eu acho que há muita coisa importante. Eu acho que tem que ser uma pessoa muito completa e tem que ser uma pessoa que seja exigente consigo mesmo. Sim, exatamente. E no teu caso, e ao longo da tua carreira, quais pontos é que consegues identificar que foram chave, que foram determinantes no desenvolver do teu percurso e aqueles que foram mais específicos relacionados contigo, com a tua própria personalidade, com a tua maneira de ser e com as próprias aprendizagens, com as pessoas que foste lidando ao longo da tua carreira, ao longo da tua vida e de que forma é que isso te moldou? Eu acho que, lá está, aquilo que nos molda sempre são as pessoas com quem nos cruzamos e com quem, lá está, no trabalho aprendemos ou nos exigem coisas diferentes e eu tive muitas experiências diferentes e acho que isso foi vantajoso para mim, obviamente. O que é que foi mais importante para eu, se calhar, chegar onde cheguei ou fazer o caminho que fiz? Alguma coragem, acho que sempre tive, Eu saí muitas vezes da minha zona de conforto e eu sei que muita gente diz isto, sair da zona de conforto, fica bonito, não é dizer, mas eu saí mesmo e eu tive um professor na faculdade, ele não sabe, mas ele teve uma importância brutal nisto de eu ir para fora e da minha vida ter sido como foi, eu acho, porque ele virou-se uma vez para mim, eu tinha tirado umas dúvidas, eu também era boa aluna na faculdade, pronto, e ele tinha tirado umas dúvidas e ele virou-se para mim e disse: você tem a vida muito facilitada, não lhe estou a tirar mérito, mas tem uma família sensata, tem amigos por todo lado. Eu não percebi nada do que é que ele me estava a dizer. Na altura eu pensei, o que é que este homem sabe? O que é que ele sabe da minha vida? Mas pronto, ele via-nos em contexto e era uma pessoa que observava e tal, e disse: você é muito acarinhada por todos. E eu pensei, ele estará a chamar-me mimada ou qualquer coisa do género. Não entendi muito bem na altura. Depois fiquei a pensar naquilo e pensei, tudo o que eu tenho também são coisas que eu vou construindo. Claro que a família é uma sorte, eu não vou dizer que não, mas também depende de como é que tu és no seio da família e o que é que tu vais fazendo. Eu tive uma sorte imensa, porque realmente tenho uma família que, se eu pudesse escolher nascer outra vez, era ali que eu queria estar. Eu adoro os meus pais, eu adoro o meu irmão, acho que eles tiveram um papel fundamental na minha vida. Os meus pais acho que souberam fazer as coisas muito bem, souberam nos dar o espaço que tinham que dar, souberam exigir quando tinham que exigir, acho que foram mesmo impecáveis, mas o meu irmão teve uma importância brutal na minha forma de ser, na minha forma de pensar, na minha forma de me relacionar com os outros, e isso veio, e eu não escolhi, veio e tive sorte. É mais velho o teu irmão? É mais velho 3 anos e meio. A partir daí, são escolhas. Os amigos são escolhas, as tuas decisões são escolhas, claro que tem a ver com a formação, com a educação que tu tiveste, mas realmente pensei, estarei assim um bocadinho num ambiente mais ou menos privilegiado e tal. A verdade é que eu fui para fora e aí há um teste, porque não há referências, ninguém te conhece, ninguém sabe de que família és, ninguém sabe de onde é que tu vens, o que é que tu... E tu constróis do zero.
ninguém te diz, se é amigo daquele, deve ser mais ou menos assim. Não há, estás sozinho. E eu construí... Para ti foi quase colocar-te à prova. Sim, colocar-me à prova, também a forma de estar independente, não é? Estava habituada a ter uma vida mais ou menos tranquila e eu acho que construí sempre onde fui. Tenho amizades para a vida, tenho trabalhos onde fiz a diferença. Eu acho que nunca senti que nenhum sítio onde eu estive não fosse capaz de construir uma vida e relações fortes e coisas assim. Portanto, eu senti essa necessidade de provar. Quando eu ouvi aquele comentário, aquilo fez-me confusão. E se calhar, não estou a dizer que foi só isso que me fez ir para fora, obviamente, mas eu acho que isso me construiu como pessoa. Sou muito mais... eu pareço muito crítica e tudo mais, mas eu sou muito tolerante e há muita coisa que eu já vi acontecer tantas coisas e nada me escandaliza. Tenho a minha forma de pensar e posso não estar de acordo, mas isso foi-me formando como uma pessoa e eu acho que essa riqueza que se diz de quando se vai para fora, ganha-se mundo, é muito simplista isso. Se calhar há uns anos ainda. Mas foi, no meu caso, foi muito importante para o que eu trago. Trago os idiomas, trago as pessoas, trago as vivências, trago as questões de setores tão diferentes onde eu estive, claro que sim, mas também de forma de trabalhar, de forma de estar, e senti que me conseguia adaptar a qualquer sítio e conseguia não deixar de ser eu. Eu acho que isso foi muito importante para mim e ajuda-me a estar onde estou hoje. Agora, não vou dizer, que sorte, porque vivi isto tudo, eu procurei aquilo que eu vivi, portanto, acho que isso também tem mérito. Pronto, acho que é um bocadinho isso. Sim. E relativamente à tua formação inicial, que nada é relacionada com a área que seguiste, com o que fazes hoje e também com o que começaste a fazer, creio eu, não na fase logo imediata quando acabaste o curso, mas logo nos anos a seguir. Até que ponto é que a tua formação base foi importante? Foi muito importante, a importância foi enorme. Eu acho que, como eu disse há pouco ao Gonçalo, naquela fase do ensino superior, não é? Eu acho que o que se procura é evoluir e pensar e ter essa capacidade, essa destreza mental que eu acho tão importante para um trabalho e para a vida profissional e para tudo. E isso eu tive. E é verdade que um curso de engenharia dá estrutura mental. Como muitos outros cursos, eu acho que é ter um curso sólido. Foi um curso sólido e isso é muito importante. Agora, se eu não tivesse procurado outras competências ou se não as tivesse algumas em mim, também acho que era muito difícil estar a fazer o que eu estou a fazer hoje, porque o perfil típico do engenheiro é bastante diferente. E se eu só tivesse isso em mim, acho difícil estar a fazer o que eu estou a fazer hoje. Agora, também acho que se não tivesse tido essa formação, havia algumas coisas que eu teria tido muita dificuldade em fazer. E isso trouxe-me coisas muito boas. Portanto, não vou dizer que foi uma má opção. Acabou por ser uma boa opção. Sim. Muitas das vezes a licenciatura, o mais importante é mesmo ter as bases para depois podermos explorar, ou por nós mesmos. Sim, porque é um processo, nós vamos descobrindo muita coisa pelo caminho. Ou por incentivo do... Há pessoas que param de descobrir, ou não querem descobrir mais, ou não sabem, ou não querem, mas para quem quer e para quem acho que há sempre um caminho para evoluir e a formação não acaba, a formação pode nunca acabar, não é? Podemos estar a aprender a vida toda. Deve ser contínua, principalmente em áreas mais exigentes, creio. E qual é o tipo de trabalho que dá mais gosto de fazer? Hoje em dia? Sim, a parte mais estratégica, pensar no negócio em si, a parte mais administrativa, ou a parte mais tática de executar e fazer as coisas acontecer? Olha, é uma resposta difícil de dar, porque eu podia dizer que gosto da parte estratégica, porque gosto de pensar nas coisas e gosto de pensar de uma forma mais macro, não vou dizer que não, mas eu sou muito operacional também, não tenho vergonha nenhuma de dizer isto, sou muito hands-on, vou até ao pormenor. Nós vemos isso vocês veem isso? Diário. Sim. Pronto. E às vezes roça o micromanagement, que era uma coisa que eu gostava de cada vez fazer menos, porque também gosto de ver as pessoas crescerem. Eu acho que já há muito tempo que não tenho esse gozo, quer dizer, tenho esse gozo com vocês, começo a ver isso, mas quero cada vez fazer mais. E acho que agora, no início foi a criação da empresa, portanto estava muito à minha imagem e eu tinha essa não é obsessão, mas essa preocupação. E agora gostava de voltar a ver as pessoas a crescer e acho que é isso que até é capaz de me dar mais gozo, mais do que qualquer outra coisa. E eu adoro o que faço. Mas acho que a partir do momento em que vejo que as pessoas crescem e que já
Sim. me podem substituir, eu posso fazer qualquer outra coisa dentro da área e não preciso estar ali no dia a dia. Gostava. Embora eu também gosto de estar, olha, não sei muito bem responder-te a isso. Gosto de tudo. Olá, Bia. Olá, Margarida. Não sei se já reparaste, mas eu só estou aqui há meses e já te trato por Bia, enquanto o Gonçalo... É o Gonçalo, mas o Nem Gonçalo é que você, tem ali nem tu. issues. O Gonçalo tem que resolver. Temos Pronto. terapia. Olha, já sabes que eu sou um bocadinho mais dramática, então eu queria-te perguntar qual foi o teu... Queria-te perguntar duas coisas. Queria-te perguntar qual foi o teu pinch me moment na tua carreira, assim, a coisa mais surreal e inesperada que te aconteceu, e, ao mesmo tempo, qual foi o acontecimento mais gratificante. Podem ser o mesmo ou podem ser acontecimentos, coisas diferentes. Essa perguntinha. Então, é assim, surreal, vocês sabem que eu acho tudo surreal, não é? Sempre. Eu estou sempre a dizer isto é surreal porque eu tenho aquela teoria, não é? Sou a única pessoa normal no mundo, isto vai ser tão viral. Sim, não, surreal, eu tive alguns momentos ao longo de todo o meu percurso. Se eu tiver assim que destacar um, eu quando fui para a Holanda, é um povo muito diferente, não é? São muito diferentes de nós em muitos aspectos, é a Europa, mas é muito diferente na forma como se relacionam, são muito diretos, e eu tive logo ali uma série de episódios bastante surreais. Aliás, eu era a exótica do gabinete, a exótica, eles eram muito castiços, só que quando eu cheguei, para além das perguntas, e eles são muito diretos, eles vestiam a mesma roupa 2 vezes, 2 dias seguidos e depois mudavam e eu baralhava-me toda nos dias da semana e uma virou-se para mim e disse, trouxeste muita roupa para 6 meses, não é? Vens sempre com uma roupa diferente. E eu disse, sim, para mim é normal. Havia estes episódios todos os dias, não é? Que eu na altura achava tudo tão surreal que criei um blog para contar as histórias todas e não sei o quê. Mas houve um dia que no meio de... Nós trabalhávamos com o arquiteto da Casa da Música, que era o Ram Koolhaas, que tinha um escritório em Roterdão. Nós tínhamos muitas reuniões lá. O meu escritório era em Eindhoven, que é no sul da Holanda, e muitas vezes eu ia com o meu diretor para as reuniões. Eram reuniões surreais também, porque ele era meio God, então ele aparecia do alto dos seus 2 metros no seu Jaguar, iam consultores de todas as partes do mundo, ia consultor de estruturas de Londres, consultor de cenografia, França, nós, Holanda, consultor acústico, não sei o quê. Então, estava ali toda a gente, íamos todos para a reunião, o gabinete em si também já tinha gente de todas as nacionalidades e arquitetos super bons e tudo mais, e ele chegava, estava uma maquete da Casa da Música e o homem olhava e dizia, isto não tem 14 centímetros, e destruía a maquete e saía da sala. E nós não sabíamos se ele voltava, se não voltava. E eu perguntava ao Hans na altura, ele vai voltar? Beatriz, só temos que aguardar. E tinham de ficar todos ali os outros apanhavam um voo pacientemente. para Londres outra vez e tal. E era sempre surreal, tudo era surreal naquele gabinete. Entretanto, pronto, e na altura eu fazia os meus amigos, não é? Era tudo, estava fora, pronto. Tinha muitos espanhóis no gabinete, eu tinha lá um grande amigo espanhol que depois fizemos muitas viagens pela Holanda e coisas assim. E na altura nós tínhamos um Messenger, não é? Nós comunicávamos pelo Messenger. Sim. Não havia Teams? Não havia Teams. E nós falávamos muito pelo Messenger. Eu estava em Eindhoven, falava muitas vezes com as pessoas do gabinete, já tinha muitos amigos lá. E houve um dia que o meu diretor se virou para mim e disse, olha Beatriz, há uma reunião amanhã em Roterdão para vermos o projeto, mas tu estás ocupada com um projeto para a Espanha que estava a fazer com a empresa cá de Portugal, não te preocupes, eu vou sozinho e tu ficas a trabalhar descansado. Ok. Ele foi, eu fiquei, chego a casa e recebo um telefonema, era ele. Hi Beatriz, e eu, tudo bem? E eu, tudo, estás sentada? E eu, estou. Sabes quem é que estava no escritório? Quem? O Brad Pitt. E eu, Brad Pitt, quem é que eles chamam Brad Pitt aqui na Holanda? Quem é o Brad Pitt cá do sítio? E eu, de repente, comecei-me a lembrar que no Messenger, com esse meu amigo espanhol, no dia anterior, ele tinha no nickname, is Brad Pitt coming to the office tomorrow? Comecei assim a juntar tudo. E eu, Não creio. Brad Pitt, e eu só me lembro do Hans. Yes, Brad Pitt himself. E eu, como assim? E eu não estava... As tuas amigas, dizia-me ele, estão lá a levitar. E eu pensei, porque eu olhei para ele, diz-me ele, todo tranquilo. Pensei que o conhecia de algum lado e que tinha sido meu aluno. E virem para ele, foi my student. E o Brad Pitt deve ter dito... E ele disse, tive um bocado a conversar com ele e tudo mais. E eu pensei,
não pode ser. Eu com um blog, eu disse, Perdeste tudo. Eu tinha tirado fotografia com o Brad Pitt. E ele assim, Beatriz, get over it, não sei o quê e tal. Pronto, desliguei, claro. Só chorei em casa. Eu pensava, como é que é possível? Não sei o quê, não sei o que mais. Entretanto, escrevi esse meu amigo no Messenger. Tu não me dizes que vem o Brad? E lá eu tinha no nickname. Eu disse, pensei que estavas a gozar, não é? Isto é uma coisa que se avisa. E mesmo a rapaz diz-me ele na altura, Beatriz, tu conheces o Rami Koolhaas? Um gênio. Estás preocupada com o Brad Pitt? Eu pensei, não vale a pena. Algo que o Hélder e o Gonçalo diriam, por exemplo. Sim, diriam. Pronto, foi assim uma grande frustração na minha vida, porque podia ter conhecido o Brad Pitt. Ele estava a gravar o Ocean's 12, que era em Amsterdão. E ele sempre gostou muito de arquitetura, acho que quis ser arquiteto, noutra fase da sua vida. Então foi visitar o gabinete do Rami Koolhaas. E perdi essa oportunidade. E depois há outros episódios surreais, assim, mais normais, mas surreais. Eu quando cheguei à Holanda, a Holanda tem muitos. Eu quando cheguei à Holanda e me sentei na minha mesa, no meu computador, no meu sítio, e passado assim meia horita, dispara assim um programinha no computador, e sai o nome. E eu, que é isto? E claro, os holandeses estão sempre a beber qualquer coisa, chá, água, meia hora, saltava um programa que dizia, imagina que era aqui na Minter, e dizia Margarida. Então todos os outros escolhiam, não é? Chá, cappuccino, não sei o quê, e tu, como sei o teu nome, imprimias aquela folha, que vem com os pedidos de toda a gente, e pões num tabuleirinho, e vais à vending machine, e trazes para todos, porque é uma maneira de socializar, porque eles têm que forçar a socialização. E eu pensei, eu não preciso disto. Mas pronto. E depois eles passaram um bocado, como eu ainda não estava no programa, não é? Porque eu não estava na estrutura. A Beatriz também tem que estar no programa, todos ofendidos por aquilo. Eu nunca ia à vending machine. Então pronto, comecei a ir à vending machine, comecei a falar com eles. Socializar. E real. Pronto, há assim episódios. Castiço, há muita outra coisa que é mais difícil de contar e partilhar, mas muitos. E qual o mais gratificante, então? Qual dirias, assim... Episódio ou fase da vida profissional? Algo da tua carreira que para ti foi um marco importante? É sim, a fase mais importante a nível profissional foi quando eu fui diretora de marketing ibérica para a Naver e fiquei com os centros todos de Espanha e com Portugal. Foi a coisa mais difícil da minha carreira. E é mais gratificante. Isto é sempre assim, não há atalhos. Claro. O Francisco, eu sou mãe, o Francisco tinha 2 anos quando eu fui convidada para ir para a Espanha. Eu tinha que ir todas as semanas, terça à quinta pelo menos, porque tinha uma equipa para gerir e tinha uma série de coisas. E o Francisco tinha 2 anos. Eu lembro-me que eu chegava ao aeroporto e eu via aqueles pescocinhos dos bebés e que são todos iguais e eu tinha um aperto no coração. Claro que eu tinha muita ajuda, a minha mãe ajudava imenso e tinha suporte familiar a todos os níveis, mas é uma fase, são 2 anos, não é? Que ele tinha, acontece tudo, não é? Sim. E eu tinha muito trabalho, adorava o que eu fazia, mas era um desgaste no aeroporto e, aliás, o escritório era muito perto do aeroporto, era tipo táxi, era 11 minutos, porque era perto do Sota Moraleja, que fica a 11 minutos do aeroporto. Eu sabia aquilo perfeitamente porque a minha equipa fazia apostas se eu apanhava o voo ou não. Eu ficava na reunião até à última, depois o táxi já estava à espera, ia a correr. E foi uma fase que eu apostei imenso, é verdade, porque eu estava bem como estava, mas claro que era uma mega promoção, era uma grande oportunidade para mim e foi uma grande oportunidade a todos os níveis, porque a nível de gestão, claro, de equipas, a nível de estar noutra realidade, mesmo a nível de sociedade, porque um trabalho de marketing implica muitas outras coisas, implica um conhecimento do que é que ocorre numa cidade, não é só ir para aquele gabinete e por acaso estou a trabalhar de Madrid, ou estou numa consultora e estou a trabalhar noutra cidade qualquer. Implica ir a eventos, implica estar inserida numa série de coisas que também exigia de mim fora do trabalho. Mas acho que foi muito importante, aliás, só acabou porque houve um desgaste a nível de viagens e de coisas e tive de tomar uma decisão um bocadinho do que é que fazia e também já tinha tido essa experiência e acabei por poder ter outra decisão. Mas foi isso que mudou, porque foi aí que eu me pus à prova, foi aí que eu dei provas, sei lá, mudou a minha vida. Foi cansativo, mas foi compensador. Foi. E agora, vindo para a realidade, como tu gostas, o presente, o futuro, porquê criar a Minter? Como é que isto surgiu na tua cabeça, na tua vida? Como é que sentiste que era o momento e que havia a oportunidade?
A Minter surge numa fase muito mais madura da minha carreira, não é? É muito diferente começar a ser empreendedor ainda muito novo, ou eu já tinha 39, acho que estava a fazer 39. Há uma série de vantagens, porque há um autoconhecimento maior, há um networking maior, há muito mais, sobretudo nesta área, para começar algo assim, é preciso ter vontade e saber o que é que se quer e o que é que se quer fazer. Eu já tinha trabalhado com muitas agências, eu já tinha muitos conhecimentos a nível de outsourcing de coisas e saber a quem recorrer quando vou fazer um determinado trabalho. Claro que tinha muitas dúvidas e não sabia se estava a tomar a opção correta, mas eu, na minha última posição, antes de criar a Minter, eu era Head of Marketing da Symington, que não foi uma fase fácil. Eu, quando cheguei à Symington, aliás, eu fui para a Symington porque deixei de estar na Naver, que já não aguentava aquelas viagens. Eu lembro-me que a Headhunter ligou-me, eu estava no aeroporto, e disse: Beatriz, foi ela que me tinha colocado na Naver, e disse: já passaram 4 anos, tenho aqui outra coisa aberta a discutir isto, não sei o quê. E eu estava no aeroporto, eu estava tão cansada, eu disse: sim, o que é? E ela: é o setor premium, e não me disse mais nada. E acabei por ir fazer uma entrevista cada sexta-feira que eu vinha de Madrid, fui à Symington e apetecia-me experimentar um setor diferente, apetecia-me experimentar o facto de ser premium. Eu tinha trabalhado muito os outlets e era uma coisa que eu tinha vontade. Mas o que eu encontrei quando cheguei à Symington não foi fácil. Posso dizer isto porque eu nunca tinha sentido o que eu senti quando cheguei lá. Porque eu não vinha da área dos vinhos e há uma certa... Ao mesmo tempo, foram buscar porque queriam uma pessoa de outro setor, claro que sim, porque há essa vontade de trazer ideias novas, mas depois, culturalmente, na empresa, isso é muito difícil de ser aceito. Já estão moldados. E o que é que esta pessoa vai acrescentar? Não percebe nada de vinhos, o que é que vem para aqui fazer? E não foi nada fácil para mim, porque tinha outra abordagem, tinha outra forma de estar e tive que aprender. Isto não quer dizer que também não tenha vindo daí uma ótima relação que eu tenho com o Dominic, ou seja, nesse aspecto, acho que foi muito rico. Foi criar uma equipa do zero, porque tivemos que fazer muitas mudanças, mas foi muito duro, porque também reestruturar uma equipa tem essa parte muito dura. Então eu vinha de uma realidade que, ok, está tudo bem, mas era uma empresa familiar, etc. Sim. Estava com muitas mudanças e eu cheguei a uma altura que eu decidi que, primeiro, não queria estagnar só numa área. Os vinhos é muito PR, é muito conteúdo, muito aquilo, e packaging, e rótulos, e pronto. E eu acho que já tinha tido a minha dose, já tinha aprendido, já tinha experimentado uma série de coisas e pensei, não, eu quero marketing de uma forma mais abrangente, eu quero fazer outras coisas, sinto que já parei um bocadinho no tempo. Fui para a Harvard, fiz a pós-graduação em marketing digital, já porque queria voltar a um ativo diferente. E conversei com eles, expliquei que ia querer sair, portanto, preparamos as coisas, não foi nada assim muito imediato, mas no espaço de quase 7 meses e acabei por montar a agência. Quando eu decidi, o plano inicial não era montar a agência por mim, ia ser uma sucursal de uma agência grande em Espanha, a maior agência independente, só que eles foram comprados por um grupo. Esse grupo também comprou a maior agência independente em Portugal e, portanto, inviabilizou aqui um bocadinho a parceria. E isso foi assim à última hora? Foi à última hora, já tínhamos tudo planeado. O que é que acontece? Eu decidi avançar na mesma com a empresa, acabei por começar com uma parceria com eles na mesma, para um cliente, que era a Endesa, para o mercado português, e assim começou a Minter. Mesmo o nome foi bastante, tive que criar bastante rápido e... claro que Mint, eu já vos expliquei isso, tinha a ver com transformar alguma coisa que está mais ou menos numa coisa em perfeitas condições, impecável, to Mint, pronto. Mas foi-se construindo também, foi crescendo em mim, porque eu tive que pensar rápido e a partir daí é que... Mas eu também gosto disso, depois de trabalhar com o que tenho. O que também não foi mau. Pronto, e depois a partir daí foi no início foi mais piloto automático para conseguir e depois é que tiveste mais tempo. Sim. E calmamente foste pensando no que é que... Algo que naturalmente aconteceu também e que foi engraçado é que os meus clientes começaram por ser as empresas por onde eu passei e isso também me deixou ao mesmo tempo contente, só que trouxe um desafio porque não eram empresas pequenas. Sim. E eu ainda não tinha uma estrutura montada. Por isso foi criar equipa com os seus acertos e os seus erros, ao mesmo tempo que não podia deixar cair coisas mais ou menos grandes. E para uma agência pequena ter contas grandes é sempre claro. Desafiante. E hoje mantém-se? E hoje mantém-se, sim, continuamos com esse tipo de cliente. Portanto, quer dizer que há um bom trabalho feito por trás. É, Margarida, muito bem, muito bem. E o que é que dirias então que nos distingue a Minter?
a Segundo a equipa. Telma da Solverde, somos todos muito bonitos, não é? Acho que é isso, deve ser isso. Mas acho que, por falar em... Não sei, acho que falar em beleza, eu acho que há uma elegância, e não é uma elegância na forma de estar, é na forma de fazer as coisas, na forma de enfrentar o trabalho. Eu acho que é isso até que eu tento passar um bocadinho, que há que ser elegante na abordagem, elegante na forma como nos trabalhamos, na forma como colaboramos. Eu acho que aqui é mais a forma, porque há muitas agências, não é? Não é uma agência diferente nesse aspecto no que oferece, é como oferece e como faz as coisas. Sim. Isto não é uma ideia inovadora no seu conceito, mas eu acho que na forma, eu acho que é aí que é o brilho somos e o cuidado Sim. com cada cliente e cada trabalho. Sim. Olá, Helder. Olá, Beatriz, tudo bem? Então. Está a ver que não chegava esse momento. Tu estás a adorar. Está a adorar, eu gostava muito de fazer isto. Gostavas? Eu já tive um início de um podcast. Tiveste? Tive. Claro, o que é que tu não tiveste, então? Com 2 amigos. Só que dois num bar? Não, isso nunca então, tive. Isso era nunca sobre tive. o quê? Era sobre a vida. A vida? Sim, por isso é que acho que nunca saiu. A vossa vida devia ser espetacular. Era nula, na altura era nula. Pronto, Não, mas então gostas de estar aqui? Vamos lá. Gosto Vamos muito de a estar isto. aqui, gosto disto, sabe muito bem. Sabe? O que não sabe bem é eu querer saber sobre coisas que já foram respondidas. Oh. Não, mas eu queria voltar, agradecer estas um bocadinho atrás, porque respondeste à Margarida como é que a Minter surge e como é que surge o facto de tu estares a trabalhar para outros. Sim. E queres ter uma coisa tua. Só que, e contaste alguns problemas que surgem nessa transição, Mas não digo exatamente o porquê. mas não dizes o porquê e não dizes quais problemas é que são esses, género. Há um medo de género, eu estou seguro aqui, e se vou criar a minha própria empresa, será que vou estar assim tão seguro? Será que o telefone não vai tocar? Como é que eu vou ter que ir atrás do telefone tocar? Ou como é que as chamadas não surgem? É uma boa pergunta, Se é uma surge... pergunta legítima, sobretudo na tua idade e na tua fase. Eu acho que, como eu disse há pouco, surgiu numa fase mais madura, não é? Tinha 39 e eu já tinha feito muitas apostas e muitas coisas ao longo da vida. E eu acho que também conquistei uma certa liberdade. Eu não me preocupava muito que fosse uma má aposta, até porque eu acho que tenho uma capacidade de trabalho alta. Se alguma coisa corresse mal, mesmo a criar a empresa ou o que fosse, eu sabia que eu tinha oportunidades noutros sítios, era uma questão de me candidatar. Sim. Eu também não teria problemas em ir para outro país, então como eu não tenho tantas limitações a esse nível, eu não me coloco essas limitações, eu não sentia, eu acho que ainda hoje não sinto esse peso. Eu acho que se acontecer alguma coisa, eu tenho ferramentas e tenho coisas, porque eu sempre apostei na minha formação, eu sempre investi nisso, não é uma coisa, eu sinto-me capaz de fazer uma série de coisas, portanto, se eu precisasse, se eu quisesse, eu posso ir atrás delas, posso fazê-las, e se isto correr mal, acho que não era vergonha nenhuma, acho que vergonha era ficar acomodada a uma coisa que eu não vou dizer que não foi boa para mim, qualquer experiência que eu tive foi boa. E eu saí de todos os sítios porque tive essa felicidade. Também poderia ter acontecido, ter sido uma decisão da empresa, e igualmente válida e também teria uma aprendizagem, acho. Sim. Mas aconteceu, nasci-me então também quis sair, não quer dizer que se calhar se eu ficasse, iam querer que eu ficasse, não é? Mas eu quis sair porque também o mundo corporativo é um mundo que cansa. E não tem a ver, eu até acho que eu tenho e tive algum jeito para o mundo corporativo e para algumas realidades, mas obrigava a que eu tivesse que fazer algum esforço interno para adaptar-me a isso, e não tem só a ver com a questão de fazer relatórios e com a questão de dar reporting e com isso faz parte, mas tem a ver com adaptar-te a uma cultura que não era a que tu gostavas que existisse, que eu acho que faz bem essa fase, mas não acho que era isso que eu queria não era já teu, para mim. Não era? Eu não podia tomar certas decisões, eu obviamente podia contratar pessoas que eu quisesse para o meu departamento, mais ou menos, mas eu não mudava a cultura de uma empresa, não é? Claro. E eu acho que surgiu a necessidade de fazer uma coisa à minha medida, sou eu que escolho, sou eu que tenho essa accountability das minhas escolhas, podem ser certas, podem ser erradas, mas achei que podia fazer isso e que tinha alguma capacidade para o fazer. Se não tivesse e se corresse mal, também estava tudo bem. Como estás a dizer, tinhas aquele paraquedas que sabias que te podias agarrar a ele porque foste construindo isso ao longo do teu percurso. Sim. Ou seja, se calhar concordas comigo que se tivesses uns anos a menos de experiência, não
Não. se calhar esta decisão Acho não era que tomada. só se sentisse que tinha uma ideia super pioneira, não sei, se sentisse que tinha uma coisa também. Eu arrisco bastante e acho que talvez tivesse feito isso se achasse que tinha ali uma ideia que não podia ser desperdiçada e pronto. Não acontecendo isso, acho que não o faria, porque tinha sede de aprender e tinha sede de estar em determinados ambientes até poder tomar esta decisão, até achar que fazia sentido. Por falar em aprender, a Minter já tem quase uma década, não é? Ainda falta um bocadinho. Mas já passou de metade da década. Sim, já. E já passaram aqui muita gente Alguma, sim. e outras ficaram, umas passaram. O que é que sentes que deixaste nas pessoas que passaram e que deixas todos os dias aqui? Isso é uma pergunta mais para vocês, mas o que é que eu sinto, não é? Sim. O que é que sentes que nos dás? Não é? Porque uma pessoa é feita da aprendizagem e também da relação que tem com os outros, não é? Sim, Todos os dias nós damos um bocadinho de nós aos outros. sim. Quais são os valores que tentas transmitir à tua equipa, agora neste papel de CEO, não é? E não de head marketing ou uma coisa assim parecida? Sim. Quais são estes valores que tentas incutir ou que achas que estão mesmo presentes? Eu acho que é assim, vocês, claro que cada um de vocês tem funções distintas e a vossa forma de estar e a vossa forma de encarar o trabalho também é distinta, porque para além dos perfis e das coisas, vocês fazem coisas diferentes. Eu não sei o que é que algumas das pessoas que passaram por aqui levaram, propriamente porque também, lá está, foram os inícios de uma agência e isto é uma área com até bastante rotação. Nem é o caso muito da Minter, mas a área do marketing, a área da comunicação tem muita rotação. No caso da Minter, e porque isto é a minha empresa, a minha casinha, não é? Pronto, agora, mas vocês, o que é que retiram e o que é que eu acho que vocês retiram? Eu sou uma pessoa que, como todas, tem os seus defeitos e as suas qualidades, mas sei que há uma honestidade, frontalidade às vezes pode ser confundido, mas há uma honestidade que eu vos tento passar e que eu acho que ela é importante no trabalho. Se vocês conseguirem manter essa honestidade, que acho que a vivemos aqui nas vossas relações profissionais, no vosso futuro profissional, isso vai ser sempre válido, vai trazer sempre coisas boas, porque honestidade não é só ser honesto por ser honesto, mas é uma honestidade que traz confiança, que traz os negócios, as parcerias, as colaborações. Sim. É sempre numa base de confiança. Ninguém vai fechar ou vai querer trabalhar com alguém que não confia, que não gosta, porque não se fecha atrás de um computador, num negócio, Claro. não é? Depois é preciso a pessoa ser boa, a pessoa entregar, a pessoa ter capacidades. Pronto, há ali uma série de coisas. Mas se não temos uma pessoa à nossa frente em quem o que nós dizemos é de confiança, e eu confio, eu gosto de trabalhar, eu gosto porque sei que ela me atende, sei que ela entende o que eu digo, sei que ela sabe como estar, sei que ela sabe o que dizer, sei que ela sabe o que fazer, sei que ela sabe o que é que vai passar aqui. Sim. E eu acho que isso eu tento ser com as pessoas com quem trabalho, tento ter essa honestidade e passar essa confiança, porque eu nunca vou deixar um cliente na mão, eu nunca vou fazer uma coisa pela metade. Se acontecer alguma coisa, sou a primeira a ter a frontalidade de dizer isto não vai resultar, ou não, eu não acho isto possível, sei lá. Este tipo de coisas, se tiver que existir, vai existir e vai partir de mim. E eu espero que vocês absorvam um bocado disso. Lá está, eu dizia há pouco à Margarida, da elegância a todos os níveis. E eu acho que vocês, o que poderão retirar até mais da Minter é isso, independentemente de qualquer outra coisa, que espero que muito mais... Tu falaste um bocado do fator desta área, deste fator de rotação. Esta pergunta não estava escrita. Estás a arriscar. Estou a arriscar, estou a ser um espelho da vossa. Não sentes medo de... Porque isto é um fator fulcral. De perder pessoas de vitais. perder pessoas vitais, assim como estás a dizer, a nossa equipa é pequena e tu tens muita confiança e todos nós temos muita confiança uns nos outros e fazemos muitos papéis. Ou seja, se alguém sair, é sempre... Qualquer pessoa que esteja aqui é vital. Esse medo existe. E depois queria também fazer uma ponte para outra pergunta, que era: se sair, quais são as competências que procuras na pessoa que vem a seguir, ou no caso de termos de expandir a empresa, precisamos de mais alguém, quais são essas aptidões que estás à procura nessa pessoa? É assim, claro que tenho receio de perder alguém, tu disseste bem, somos uma estrutura pequena e vocês fazem todos falta. Eu brinco muitas vezes, não nos podemos permitir ao luxo de perder ninguém, não se magoem, não sei o quê. Pronto, eu acho que, claro que tenho receio, mas, primeiro, seria a primeira a ficar super contente se vocês mudassem para uma coisa que fizesse mais sentido e que fosse boa para vocês. Acho que eu já passei por aí, já tive muitas mudanças na minha vida e seria a primeira a entendê-lo. Sim.
desde que fossem honestos e lá está aquela base de honestidade de preparar as coisas, de saber o que é esperado de vocês e o que é que isso faz, a diferença que isso faz numa estrutura, que acho que vocês sabem, porque eu também sou muito transparente nas coisas, acho que vocês sabem, portanto esperava isso de vocês, ficava desiludida se houvesse outra abordagem, mas ficava muito contente que houvesse uma mudança que fizesse sentido. Claro que isso ia representar um desafio para mim, porque ia ter que fazer essa substituição, se calhar de uma forma bastante rápida e tudo, mas nada me assusta, porque há sempre coisas boas nas mudanças, não são fáceis. As mudanças que eu tive até agora resultou em ter-vos a vocês, portanto... Se até agora não parou... Está tudo bem, eu acho que tu tens uma razão de ser, agora também o que eu acredito é que se há uma necessidade de fazer mais isto ou mais aquilo, até porque numa fase inicial da Minta, eu se calhar não tinha isso para oferecer, porque era uma fase muito prematura, uma startup e tal. Continua a ser uma startup ainda, mas já estou numa fase em que se calhar, que se algum de vocês tiver uma vontade de fazer mais isto ou mais aquilo, já é possível a empresa oferecer, que não era antigamente. E, portanto, acho que isso, se for discutido, eu acho que vocês são felizes, mas também posso estar enganada, pode surgir uma coisa muito melhor e outra coisa que até a nível pessoal faça mais sentido. E estes problemas vão surgindo, não é uma coisa que se pensa no início. Mas acho que a empresa vai ficando, e eu espero que ela possa ficar cada vez mais capaz de oferecer outras coisas às pessoas, mesmo internamente. Eu acho que isso também pode mudar um bocadinho o cenário. Agora, se acontecer, é a vida. Se acontecer um problema para a Beatriz do dia da manhã. Não, está tudo bem. Vou fazer esta pergunta de outra maneira. Ui. Tirando eu Sim. e os meus outros colegas, se tivesse contratado uma pessoa para a Vinta, quem é que seria? Esta é a pergunta. Calhou a mim perguntá-la. Está ali a Pips de braços no ar. Fantástico. Eu, se pudesse, tinha aqui a Pips todos os dias. Isso não tenho a menor dúvida. Eu subscrevo por baixo. Maquilhava-nos a todos e depois ficava só just for fun, não é? Sim. O resto do dia. Sim, conteúdos, Eu acho que estou ótimo. Estamos todos Estamos ótimos. todos felizes com essa decisão. Fogo, eu estou aqui felicíssimo. Sem ser a Pips, que também já é da casa, não é? Eu acho que é uma pergunta muito difícil para mim, porque eu neste momento, e como tenho um negócio meu, eu já sinto que posso ir buscar, se eu quiser muito uma pessoa, eu acho que posso ir buscar. É oferecer as condições, é saber o que é que... Não sinto que isso, nunca pensei assim muito nisso agora, já pensei noutros momentos da minha vida e noutras empresas onde estive, e se eu pudesse trazer não sei quem daquela empresa para aqui, neste momento não tenho assim uma pessoa para a estrutura que eu sei que tenho e para o que eu gostasse mesmo muito de trazer, porque lá está, tivemos o convidado o último que falou disso, dos caldos culturais, e é verdade, eu sei como é que é a agência, eu sei o que é que precisávamos, consigo identificar algumas necessidades e sei utopicamente que pessoa é que faria sentido, mas não a conheço. E as pessoas também não são assim tão lineares, não é? Não quer dizer que se aquela pessoa parece que é muito boa para aquilo, se calhar não vai ser assim tanto, ou ao contrário. Há uma pessoa que eu gostava de a trazer se não fosse meu irmão gostava de o trazer, mas ele nunca viria. E funcionava? Acho que sim. Por acaso acho que sim, porque primeiro ele é uma pessoa super fácil, ao contrário de mim. Depois, é fácil e não é, mas é fácil. E depois é uma pessoa genial. E pessoa fácil e genial, não conheço muitas. Ficava no andar de cima ou no de baixo? Acho que vocês iam adorar, mas é assim, mas não... Pronto, é meu irmão e há ali uma série de questões, mas era uma pessoa que por acaso, sim, mas porque é genial e porque é fácil. Pronto, ok. Vou aceitar essa resposta. Uma pessoa fácil e genial. Aceitas? Pronto. Então está bem. Eu já não preciso de ninguém, já estou aqui eu. Tá? Não respondeste à minha pergunta, Beatriz? Qual pergunta? Ficava em cima ou em baixo? No andar de cima ou no de baixo? Eu não ouvi. Ficava em baixo? Claro que ficava em baixo. Não, sei lá se ficava em cima, se ficava em baixo. Ou tínhamos que construir um andar de cima? Não vou dizer que dou importância a isso, mas pronto, eu já registrei tantas vezes isso que vai ter que dar aqui uma volta total. Acho que é pela luz solar só. É que a vista? Só. A vista. Isto é muito bom. Vamos pensar. Então, Bruno. Olá, Beatriz. Olá, Bruno. Estamos aqui há 1h30. Estás cansada? Não. Não? Sabes que eu não me canso assim. Mais com 1h30 disto? Se fosse preciso. Sem problema. Eu não disse que não, eu tenho um grave problema em dizer que não. Não melhora com a idade. Toda a gente diz que melhora com a idade. Já reparei. É constante. Tenho um problema em dizer que não. Não tenho problema em dizer que não, mas é difícil haver um não redondo. Tenho que o justificar a mim própria porque é que estou a dar um não redondo. É uma coisa estranha. Acontece. Faço escolhas, não quer dizer que não faça escolhas, mas o não é difícil. Pronto. E aqui estamos. Como houve um não, aqui estamos.
Olha, diz-me uma coisa. De tudo aquilo que falaste, há algum obstáculo que tem assim que achas mais importante ter superado? Tipo, o maior obstáculo que superaste? Eu, ao bocado, falei acho que foi com a Margarida, quando estava a falar da fase mais gratificante, que ao mesmo tempo foi a mais difícil. Eu acho que, obviamente, isso poderia considerar-se obstáculo, porque foi a distância do Francisco, ele tinha 2 anos, e essas viagens, e o estar sempre longe, claro que foi difícil, mas isso não é bem um obstáculo a nível profissional. Obstáculo, propriamente dito, tive vários, não é? Fui tendo dificuldades que fui superando. Talvez na Ciminta tenha sido a parte mais difícil, em que tive que me esforçar mais por provar que as coisas podiam ser feitas, e isso era uma luta e desgastava-me bastante, perdia muito tempo com isso, com a parte de justificar, de proteger a equipa, de evitar segundas interpretações, terceiras e quartas, e eu acho que isso me desgastava imenso, porque tirava-me do trabalho, da parte mais essencial. Acho que isso foi difícil para mim, mas em cada trabalho que eu tive obstáculos e tive coisas que superar. Às vezes o próprio idioma podia ser um obstáculo, mas eu gosto disso. Claro que tive coisas que com a idade e com a maturidade é mais fácil ir deixando de considerar isso um obstáculo. Na altura tudo parece o fim do mundo. Quando eu estava em Barcelona e na minha primeira experiência profissional, já nesta nova fase, depois de tirar o mestrado, era uma agência de comunicação, não é? Uma agência de publicidade exterior, e como eu expliquei ao Gonçalo, nós fazíamos a parte de reabilitação, trabalhávamos com arquitetos para fazer a parte de reabilitação da fachada, e depois vendíamos à marca. Só que as coisas às vezes não eram bem assim. O que é que acontece? Era muito caro, e eu por acaso não sei com que valores é que se trabalha hoje, mas uma lona de grande formato para uma Samsung, etc., na Praça da Catalunha era 250 mil euros ao mês, não é? Que se pagava. Eram formatos muito caros, era uma coisa... E às vezes nós fechávamos com uma marca, aquela lona para a partir de maio ou não sei o quê, e ainda não tínhamos o projeto aprovado. Imaginávamos que ia ser aprovado. E o que é que acontecia? Nós trabalhávamos com os arquitetos e todos os meses havia uma espécie de reunião, uma comissão, no Instituto de Paisagem Urbano, onde se aprovava esses projetos. Tinha que se levar as coisas, se aquilo fosse aprovado, nós a partir daí tínhamos as coisas para continuar. Muitas vezes eu ia a essas reuniões já com marcas fechadas para aqueles sítios. Se aquilo não fosse aprovado por alguma razão, era uma desgraça, não é? Mas, para além disso, eu tinha que submeter o projeto para a tal reunião num determinado prazo. Sim. E o que é que acontece? Esses arquitetos eram muito amigos do meu diretor na altura, e ele fazia questão de trabalhar com eles, só que eles eram um desastre nos prazos, eles atrasavam-se imenso a entregar e não sei o quê. E eu lembro-me de eu ir com a minha moto, chegar lá, eu tenho que levar porque eu tenho que chegar, não sei o quê. Não, temos tempo. E eu não podia dizer simplesmente ao meu diretor, os seus amigos querem lá saber, porque eram amigos dele, não é? E, portanto, eu levei os projetos, cheguei lá no last minute, ainda me lembro de estar a subir as escadas, e a senhora, super catalã, virou-se para mim e disse: cara amiga, já passa das 6 e isso não pode entrar para a próxima comissão. E eu disse: como? Já tínhamos a marca vendida, não é? Deixo as escadas, choro, chego à moto, choro, ligo ao meu diretor, eu não consegui entregar, longe de mim dizer que tinham sido os arquitetos a atrasar-se, o que é que fosse, eu não consegui entregar isto a tempo. E ele só me disse: Beatriz, eu pago-te, e não é pouco, para resolveres qualquer tipo de problema, portanto eu não me vais ligar com um problema, vais arranjar uma solução e depois dizes-me qual foi. E desligou. E eu pensei: o que é isto? Voltei a subir as escadas, chorei, disse que não era de cá, que não sabia como é que aquilo funcionava. Eu acho que, pronto, dei pena, e a senhora aceitou e disse: é a última vez, e não sei o quê, por acaso correu bem, mas é uma verdade que cresces de qualquer coisa, não é? Mas eu ali era um bocadinho infantil ainda, e era uma das minhas primeiras experiências noutra área, e lidas com todo tipo de pessoas e com todo tipo de desafios e com todo tipo de exigência, e aprendes com tudo. Na altura odiei-o, mas percebo mais ou menos o que é que aconteceu. Uma pessoa cresce, não é? Sim. Pronto, tens algum sonho assim que ainda queiras concretizar? Sei lá, eu tenho muitos sonhos. No dia que eu deixar de sonhar, estamos um bocadinho mal. Não me imagino a minha vida sem sonhos. Tenho muitos. A nível profissional, dizes, não é? A nível profissional, acho que gostava de internacionalizar a Minter. Acho que era isso o meu sonho, neste momento.
Neste momento, tipo, curto, médio, longo prazo? Curto. Acho que já Curto? tenho... Tipo, próximo ano? Tipo, Ui, isso. já não somos, temos um cliente espanhol. Isso é trabalhar com clientes internacionais, não é estar presente noutros mercados de outra forma mais séria e noutro tipo de aposta. É mais isso. Ok, é interessante. Ok, ainda bem que partilhaste. Ainda bem que partilhaste, acho que ninguém sabia. Não, Ok, vamos ver isso. mas também coloquei como sonho, pode não acontecer. Vai falar Mas e eu, falar. mas eu trabalho para os meus sonhos. Porque gosto de os ter, não é? Sim. E gosto Que é de que- trabalhar para eles e de ir tendo novos sonhos. Acho mesmo triste não ter sonhos. Sim, o que é que éramos nós sem eles? Bruno! Estou sentimental. Estás. Olha, falar em trabalhar lá fora, alguma vez te imaginavas a trabalhar lá fora, tipo, permanentemente outra vez? Ou de uma forma temporária? Se me imagino agora no Sim, futuro a trabalhar no fora? futuro a trabalhar fora de Portugal. Imagino. Eu disse há pouco ao Hélder, eu não me ponho esse tipo de limitações. Eu acho que, e neste momento, a minha vida continua a ser uma incógnita a alguns níveis, outros não, porque já estou numa fase em que tenho coisas construídas e tudo. Eu já vivi fora muito tempo, não acho isso. Não vivia em qualquer sítio, nem de qualquer forma, nesta fase da minha vida. Mas há sítios que são possíveis. Sobretudo numa série de mudanças que têm acontecido na minha vida, eu acho que há sítios possíveis e nessa perspectiva de internacionalizar a minha Inter é possível tudo acontecer. Não acho nada definitivo, viver para sempre noutro sítio, não sei o quê, não acho isso. Eu adoro a minha família, adoro onde estou e etc. E há raízes que eu tenho, adorava às vezes não a ter porque isso permitia-me ser diferente, mas tenho e gosto e há uma idade em que também é preciso alguma proximidade aos nossos pais, etc. Mas isso não quer dizer que não faça algumas apostas e que não implique algumas mudanças e coisas. Não me sinto muito limitada aí. Acho que tenho apoio a vários níveis para o fazer. Nunca o faria sozinha, não é? Faria em família. Se fizesse sentido, não acho que isso seja descabido. Gostavas de voltar a Barcelona, Madrid? Não, viajar voltar a por aí? Barcelona, não, voltar a Holanda, Não, Madrid, gosto muito de Madrid. Acho que neste momento, se calhar, Itália faria mais sentido, não é, na minha vida. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, voltar a sítios, acho que não. Nunca voltaria a Barcelona, já. Eu vivi 6 anos em Barcelona. Eu trabalhei vários anos em Madrid, portanto, trabalhei 2 anos em Madrid e antes já tinha trabalhado 1 ano e meio todas as semanas a ir para Madrid desde quando vivia em Barcelona. Pronto, por uma questão de trabalho também teve que ser e eu adoro Madrid. Mas já não é novidade para mim, já não era... Há uma parte engraçada que eu gosto, sinto-me em casa, conheço muita gente, está muito próximo, é um idioma que para mim, eu sinto-me quase bilingue, é fácil em vários aspectos, não vou dizer que não, e gosto muito de Madrid, mas talvez essa ainda considerasse alguma repetição, mas acho que não, nesta fase não é isso que faz mais sentido. Tu preferias Itália, não é? Que cidade de Itália? Não Onde é que preferia, querias ir para mas Itália? a minha vida neste momento pode implicar isso, Milão. Milão? Estás a pensar. Estou a pensar, Será que já fui vale a lá pena 2 ou 3 fazer vezes. uma application aqui na minha Já fui 2 ou 3 vezes a Milão. E gostaste? É uma cidade gira. Não é a mais turística, não é? Não Não, se compara a de Roma, todo. não se compara a Não. isso. É uma cidade para viver, não para, se calhar para visitar tanto. É uma cidade engraçada a vários Sim. níveis, tem vida. É uma boa tem cidade trabalho, para tem começar. indústria. É uma boa Sim. cidade porque de Milão consegues ir para muitos sítios de Itália à volta. A Sim. partir daí consegues distribuir mais. Sim. Viajar outra vez, quem me dera. Agora gostas de viajar, Bruno. Só não gostas de voar. Não, odeio voar. Eu se pudesse andava sempre de comboio, não é? Não, o bichinho das viagens foi a minha mulher que me pegou. É? Já chamas mulher. Tem de ser. E Tenho- já agora tenho que posso começar fazer a uma assumir mais. pergunta? Nós vamos ser todos convidados para o casamento? Quando, Ou eu é decido- como o quando Gonçalo, nós decidirmos és a data, seletivo? quando nós decidirmos a data, que ainda não saberemos, fazemos a saberemos. mínima ideia, nós temos um conceito de um casamento neste momento. E esse conceito abrange coworkers? Este conceito, neste momento, nem sequer abrange os nossos amigos, porque nós nem temos a Que lista. horror, Bruno. Nós nem sequer fizemos É a vocês lista. numa praia deserta. Isso seria inteligente. É muito possível, sim. Isso seria Sim. inteligente, tenho a dizer. Passamos pelo Leroy, arranjamos tijolo, borro e cimento, montamos uns fogareiros e é ali. Numa praia então aqui, estás a falar de Leroy? O sítio mais perto. Porque não pode haver avião, claro. Claro. Pois. E comboios em Portugal não estamos Limitações. muito bem servidos, carro não dá jeito, portanto, estamos assim. Se calhar para o ano vai acontecer alguma coisa.
Se calhar. Ficamos a torcer por isso. Ok. Andréia Otaviani. Pensar por onde é que eu vou começar, porque estava ali a ouvir esta conversa, que já vai longa, não é? E que eu acho que já passou por quase todo o teu percurso profissional, e estava a pensar que me lembro de estar em muitos momentos decisivos para ti, da vida profissional, e de, na altura, pensar, ela não para, nunca está satisfeita com nada. Eras tu e muita gente. E eu pensava nisso. É que estavas pouco tempo num lado, e daqui a pouco já estavas no outro, e não paravas. E o que é que tu procuravas? Eu não procurava nada em concreto, mas é verdade que, por exemplo, eu nunca gostei muito de rotinas. Sempre me entendia aí rápido, não é? Meu irmão dizia que eu me fartava de tudo e de todos. Se calhar era isso. Não era. Mas, por exemplo, eu recordo-me, eu quando trabalhava na AFA, que foi o meu primeiro trabalho, aquilo era na Rua do Cavaco e aquilo tinha uma rampa enorme, não é? Para descer para lá. E uma vez virei para o meu irmão e disse, eu já estou farta de descer aquela rampa, eu já não aguento mais um dia. Se calhar é motivo para a sair descer." já. E o meu irmão é melhor sair. Exato. Não, nunca gostei de rotinas, nunca gostei de coisas repetitivas, mas isso não é. Obviamente, se eu gostasse. Se acreditasse que eu podia fazer ali uma série de coisas diferentes, eu também ficava e fui ficando enquanto as pude fazer numa determinada realidade. Mas eu acho que na idade, sobretudo que eu estava, eu tinha muitas certezas que não era ficando no mesmo sítio que eu ia ter uma série de coisas. Então. Querias experienciar. Sim, e já tinha isso, eu acho que eu sabia que era naquela fase que eu podia fazer, porque muita coisa muda e tu sabes isso quando somos mães, quando há uma série de mudanças a esse nível, não é? Quando a tua vida começa a ter outra seriedade. E eu tenho muitas saudades. Dessa liberdade que não volta. Sim. Porque tenho não muitas volta. saudades, por exemplo, mesmo de Barcelona, muitas vezes penso, sei lá, não tinha nada da segurança que tenho hoje. Eu quando casei, muita gente oferece dinheiro, não é? Que é o normal, o envelopezinho. Não, e recebes ali uma quantidade que depois decides o que é que fazes com ela. Eu usei para a minha vida em Barcelona, portanto, o que toda a gente usa para as coisas da casa, e os meus amigos e aquelas coisas. Claro que fui viajar, fiz a minha lua de mel e não sei o quê, mas eu não abdiquei de estar no centro de Barcelona, não é? Eu não fui para Barcelona para viver ali que feita maluquinha. Portanto, eu estava a estudar, vivia no centro, gastei na minha vida lá. Eu investi imenso nos meus mestrados, não é? Nas coisas todas que fiz, foi imenso dinheiro, que as pessoas pensavam, ela está maluca? Não sei, eu acho que... Porque era o que tu precisavas na altura, era esse investimento. Era esse investimento, eu tive esse retorno, E é o que eu dizia ao Helder, eu sinto uma liberdade, porque as ferramentas estão aqui dentro, e eu não deixei de ter experiências nas coisas que fiz e viagens, nunca senti que estava a abdicar de nada. A única altura que eu senti que estava a abdicar de alguma coisa foi quando fui da Neivar e quando fui para Madrid e o Francisco tinha 2 anos, porque realmente aí sofri com algumas coisas e sei que é uma fase que para ele não é tão difícil, a minha mãe estava sempre lá e sabes que a minha mãe é quase igual a mim, não é? Pronto. Mas eu senti, não é? Mais do que se calhar o Francisco. E foi um ano duro, esse ano das viagens e realmente abdiquei, há cedências que se fazem. Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Mas do resto eu não sentia que abdicava, então foi sempre fácil mudar. Agora já começa a ser mais difícil. Agora já são decisões, já tens muito mais, já não és tão corajosa, eu acho. Então as coisas demoram mais. Perdi alguma coragem. Também acho que o mundo mudou muito, não é? Sim. E sofremos aí algumas coisas, e pandemias, e histórias, e não sei o quê. Nunca tive medo de voar. Agora tenho. Muitas vezes há uma certa turbulência, já fico. Desde quando? Nunca fui assim na vida, não é? Estava sempre a voar. Nunca tinha essas questões. Há medos que eu acho que têm a ver com a idade, têm a ver com algumas coisas que aconteceram no mundo. Há tempo para tudo mesmo, não é? Sim, mas... É sempre tempo de fazer alguma coisa diferente, mas a verdade é que não são as mesmas coisas no tempo certo, não é? Não. Mas eu acho que percebo o que é que tu dizes quando dizes que sentias isso. Muitos dos meus amigos, e tu és uma amiga de longa data, que pronto, é incrível também estás aqui a trabalhar na Minter, não é? Chega a ser surreal. Também podia ter dito isto na parte surreal. Sim, o mundo dá muitas voltas mesmo. O mundo dá muitas voltas, nunca imaginamos isto na primária, não é? Até porque eu tenho aqui uma coisa para contar da Andréia. A Andréia era terrível na primária. Eu? Eras terrível. Oh, meu Deus. Eu sempre fui boazinha. Eu era a boazinha. Não eras, não, Andréia. Atriz! Não te admito. Eu vou chamar o meu irmão para esta entrevista. Eu vou-vos contar uma coisa. Eu cheguei ao colégio e nós vínhamos... já sei o que é que vais dizer. Vou dizer. Já me esfregou na cara muitas vezes. Precisam de saber a mentira. O meu pai estava na altura na EDP e já não sei, foi por causa das barragens do Pocinho, não sei o quê. Nós fomos um ano
para Vou ter que ouvir esta história outra vez. para essa zona do Pocinho, pronto, não interessa. A minha mãe foi destacada, deu aulas lá e o meu irmão estava na primária, fez 1 ano na primária e eu fiz na pré-primária que meu pai me tirou, porque eu vim de lá com as asneiras todas no primeiro dia e meu pai disse isto não pode ser tal. E depois, quando vim, já fui para o colégio. E quando cheguei ao colégio já vinha o grupinho da pré, não é? Vocês vinham da pré. 6 anos? Aí, quando Eu tu entrei com chegaste? 6, sim. 6. E tinha a orelha furada, não é? Do brinco. Bem, whatever. Entro e o grupinho da Andreia já formado. Porquê que tens o brinco, porquê que tens a orelha furada? E eu, what? E eu disse, sei lá. Eu já porque tinha a tem. orelha furada, eu não posso ter Não dito sei, isso. excluíram-me por causa da Eu orelha já furada. tinha. Cheguei a casa e disse, que colégio é aquele? E o meu irmão, a vida é assim, tens de ter calma. E eu disse, porque aquela outra. E depois, passado, ia contando as coisas, não é? E o meu irmão, essa Andreia é tramada, Beatriz. Pronto, depois ficamos muito amigas e tudo bem, e éramos vizinhas. Sim. E sempre tivemos uma relação próxima, acho que na altura do liceu também, acho que foi aí que não, na altura de preparatória, o liceu, depois afastámos-nos bastante, tivemos Sim. aí uns anos Sim, sem ter muito contacto. sim. E Aquela depois- idade diferente também, não é? Sim, estávamos em escolas Cada um com os diferentes, depois grupos é que voltamos a diferentes. encontrar. Sim, sim. E Mas as depois- amizades também são isso mesmo, não é? É, Pode estar longe, mas as É. pessoas estão lá quando são de verdade. é. E quando há uma série de afinidades, também acho que tem Sim. um bocadinho a ver com isso. Porque há pessoas muito diferentes que depois é Sim. difícil, o contexto da vida já te muda muito, É. não é? Mas quando há ali... Quando o universo conspira, Conspirou. conspirou e estamos aqui, conspirou bem. E aqui estamos, na Minter, que para ti se calhar já é, não sei se é o cume da montanha, o topo da montanha, ou se ainda vais continuar a percorrer. Não sei, Andreia. Eu acho que a Minter é uma plataforma para várias coisas. Não Sim. sei se serão para mim, se serão para as pessoas que vão fazer parte da Minter. Eu acho que espero que, já disse há pouco, espero que ela cresça, espero que tenha mais oportunidades de outras coisas e de coisas novas. Se for outra coisa qualquer, também é Sim. porque é melhor. Lá vai ela saltitar. Não, mas... Sim, mas tudo bem, Tudo não é? bem, Tudo não, bem. tudo bem, mas... Não é no sentido nada me pejorativo. assusta, nada sim, me sim, assusta sim, se é sim. isso... Sim, não, a pergunta nem era nesse Eu sei que sentido, sabes. de maneira Não, nenhuma. não assusta. Claro que hoje já pensei mais coisas, não é? Sim. Nas implicações em muitas coisas, mas gostava que a Minter crescesse, sim, gostava que Sim. crescesse. Eu gostava que tivesse, se calhar, às vezes outro rumo, vamos ver. O início foi o que teve que ser e dentro das coisas que foram surgindo e surgiu tanta coisa boa, não é? Esta área mesmo do personal branding que não tínhamos, Sim. acho que até foi muito engraçada e traz outro lado à agência e outras questões. Continua e a ser, não é? E continua a ser, e está a crescer, e não foi uma coisa pensada, não foi Sim. uma coisa com estratégia. Sim, 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 surgiu mesmo. Surgiu e acabou por fazer sentido. Pronto, e como essa podem vir outras. Há outras que vão ser pensadas. Sim. E espero que sejam boas para toda a gente. Acho que sim. E neste percurso longo já, qual foi o elogio que não te esqueces, que te marcou e que está lá guardado e que te lembras com carinho? Tenho muitos, felizmente tenho muitos. E eu recebo, eu acho que muitas vezes recebo áudios de pessoas que trabalharam comigo, que na altura não entenderam porque é que eu tomei algumas decisões. E já me aconteceu isto 3 vezes. Pessoas diferentes, das empresas diferentes, a dizer que eu na altura não entendi, mas se não tivesse sido isso, eu não estava onde estou hoje. E lembro-me muitas vezes de ti e queria-te agradecer por isso e tal. Obviamente isso é muito bom, não é? Porque, Sim. e na altura, por exemplo, uma delas era uma espanhola que trabalhava comigo na Enver em Madrid. E eu quando cheguei lá, elas trabalhavam todas na sede. E tinham, uma era responsável por um centro em Madrid, a outra pelo outro, eram 3 centros em Madrid. As de Madrid trabalhavam todas na sede. A de Corunha trabalhava no centro, nos escritórios da administração, e a de Sevilha no centro de Sevilha. E eu quando cheguei disse, mas muitas coisas que elas diziam não fazia sentido nenhum, mas era mesmo de quem está na sede e não percebe o funcionamento de um centro. E eu disse, olha, eu lamento, mas vocês vão ter que ir para a administração do centro uns tempos e sair da sede, porque vocês não têm noção nenhuma do que é um centro. Não nos faças isso, que horror, porque gostavam de trabalhar na sede, ir para a administração do centro representa ter o administrador do centro também, teria um reporting funcional a mim, na sede, mas teriam o do centro também.
E eu disse, não, vai ter que ser, porque senão tu nunca vais perceber, tu nunca vais conseguir fazer aqui uma série de coisas e depois voltam. Mas vamos ver. E foi horrível, porque no início elas foram e vinham da sede e estavam habituadas a uma série de coisas e não foi fácil. Uma delas, que eu já achava que era a que tinha mais potencial, ela nunca acreditou muito no potencial dela. Era uma rapariga muito low profile, estava tudo bem, não queria ter, mas ela era realmente de todas a mais capaz. Mais capaz, todas tinham capacidades, mas eu acho que para uma função de coordenar todos os centros, de fazer as coisas bem naquele tipo de função, era ela. E eu sabia que o que lhe faltava era estar no centro. E ela teve, né? Passado muito tempo, deixou-me um áudio, Beatriz. Eu fui promovida a coordenadora dos 3 centros de Madrid. Dizem que o próximo passo é ficar com Espanha inteiro. E disseram que eu só fiquei na função porque eu tinha a experiência de centro, porque eu tinha não sei o quê. E, para além de tudo o resto, queria-te agradecer por isto, porque tu nunca cedeste. Eu chorei imenso no teu ombro, tu nunca cedeste. E custou-me aquilo na altura, porque eu pensei, foi uma nova chefia, já com tudo que isso... São decisões difíceis que depois se transformam em coisas boas e tudo bem. Também já recebi outros áudios de outras coisas a agradecer e de coisas ao longo do tempo, não é? Eles já não tinham obrigação nenhuma de me dizer aquilo, nem ganham nada com isso. Sentes que é genuíno. Pronto. Mas depois um elogio que eu também gostei bastante, quando eu saí da Naver e decidi vir para a Symington. Claro que a primeira pessoa a quem eu digo isto é o meu diretor, uma chefia mais direta, que hoje em dia é meu cliente, é o Jorge. Eu disse-lhe, Jorge, eu vou sair. Eu cheguei a equacionar viver para Madrid, mas neste momento isso não faz grande sentido, pela minha vida pessoal e por tudo o que isso implica. E eu não aguento mais as viagens, acho que há aqui uma série de coisas que, pronto, já atingi o teto do que eu queria, surgiu uma oportunidade, E o típico, não é? Ele disse, fico contente por ti, percebo perfeitamente, mas depois pensou, caraças, o que é que eu vou fazer? Sim. Aquelas coisas normais. Mas depois disse-me, olha, eu só te queria dizer que os teus pais estão de parabéns. E eu pensei, tu elogias os meus pais, não me elogia a mim? Tipo, isto não tens mérito nenhum, é tudo os teus pais. Mas depois eu percebi que ele queria, e ele, mais tarde conversamos sobre isso, e ele disse, é que fizeram tudo bem. É um elogio enorme, porque obviamente os teus pais dão-te a formação e o que quer dizer? Que estás bem formado, que foste sempre, não precisaste de nada para chegar, mas é o que tu fazes com isso, não é? Exatamente. O que tu fazes com isso que te tornou... E eu adorei aquele elogio. Esse é o melhor elogio. Guardo Também acho que até sim. hoje. Pronto, mas tenho muitos que gosto Sim, e que me fazem muito bem. Vocês também, sem saberem, às vezes elogiam certas coisas e eu guardo isso comigo. Não me esqueço de nada, porque são coisas boas, não é? Como não esquecemos as más, também muito mais. Também não esqueço as boas. Há muitas muito boas. E quando tu paras, consegues parar completamente, 100% em férias ou não? Eu já tenho a resposta, mas... Eu sei que tu achas que não. Consigo. 100% não. Agora com o negócio próprio acho que é mais difícil. Sim, eu percebo. Por exemplo, quando eu trabalhava, e o momento em que eu trabalhei feita maluca, que muitas vezes ouvia em casa, tu parece que estás em Wall Street, ou que estás sei lá onde. Quando estava no Outlet em Vila do Conde, quando foi logo dos inícios, trabalhava imenso. E na altura, quando fiquei grávida do Francisco, mesmo até aos 9 meses, eu trabalhei até ao último dia, e concertos e coisas, e tudo o que acontecia com aquele barrigão, não sentia nada, tive uma gravidez tranquila e estava tudo bem. Mas depois, quando eu tirei a licença, eu sabia, e na altura era os 4 meses, ou então tinhas 5 meses com a tal redução dos 80%, já não me recordo. E eu sabia que se eu não tirasse aqueles 5 meses, eu depois não ia desligar mais. Ou era E tirei os 5 meses e fui capaz de desligar, claro que era um motivo que não há comparação. Não dá nem para pensar, não? Mas há pessoas que nem aí desligam. Também é verdade. Pronto. E eu sabia que era... Porque a partir do momento em que voltasse, já a minha cabeça já... Pronto. E, portanto, claro que sempre tive alguma dificuldade, porque eu adoro o que faço. Sou uma pessoa responsável, não gosto de largar as coisas e... vamos ver o que é que acontece. Não tenho isso em mim. E agora com um negócio próprio, lá sempre fico... E já treinei muito isso, não é? Estar a pensar em não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Já é difícil, mas, como muitas pessoas, o início das férias ainda estás ali a meio coisa e chega um momento em que já está o desligaste. bichinho. Já estás no outro lado, já passaste para o outro lado. E adoro quando isso acontece e isso é necessário, eu sei que é. Sei que é, se desligar completo. E cuidado, volto a dizer, cada vez mais importante, porque a resistência é diferente, fazer tudo é diferente. E este podcast para ti foi terapêutico?
terapêutico. Sei lá, eu acho que para cada convidado é, porque relembra tudo o que fez, faz essa análise, não é? E falaste muito. Eu falei muito hoje? Falaste? Nem tenho noção, realmente. Falaste bastante. Tenho uma falta de self-awareness. Não, falei muito porque também acho que era isso que vocês esperavam, não é? Ter alguma conversa, alguma resposta. É mais fácil estar desse lado, para mim. Já estás mais treinado. Não é só treino, gosto de perguntar. Sim. E houve alguma pergunta que hoje não foi feita e que tu quisesses falar? Algum ponto? Pessoal, profissional, alguma coisa? Que achas que foi fundamental para ti, alguma Sabes coisa? que eu tenho as perguntas que eu fiz durante o podcast muito Sim. de memória, não é? Portanto, sei algumas que não foram feitas que eu Não, fiz, mas não é? são dessas. Que eu Certo. acho que ninguém vinha com essas Ninguém na vinha cabeça. com isso não, ensaiado. não. Não sinto falta de nenhuma. Sei que vocês não perguntaram a questão do equilíbrio, por exemplo. Ah, sim. E não existe. Não existe equilíbrio. Há um equilíbrio muito próprio. Sim, cada um tem o seu, não é? Cada um tem o seu, mas Sim. eu gosto do meu, apesar Sim. de ser bem desequilibrado. Certo, mas funciona o desequilíbrio para ti? Funciona e funciona. Os que estão à minha volta, se calhar também são todos meio desequilibrados, Pronto. não sei. Mas vivemos bem nesse desequilíbrio, Sim, porque damos todos muito peso. Claro, o Francisco é uma criança. Não dá, por ele não dá peso nenhum às aulas e era o peso todo sim. para os cartos. Mas é uma pessoa que também se está a formar, não é? E que está a ver. E há coisas semelhantes. Eu sei que ele vai ser, Sim, sim. vai ser de se dedicar intensamente a coisas, porque é isso que ele vê. Sim. E eu sem querer estou a passar isso. Ah, sim, é o exemplo. É, podia ser mais zen. Eu senti um filho mais zen. Às vezes penso nisso. Pronto, acho que vocês não entraram muito no foro pessoal, também percebo que... Se quiseres um bocadinho, eu vou lá. Não, Já falaste aqui sobre a orelha furada, que eu nem me lembrava. não. Até porque eu tinha a minha também, na altura. Isto cada um... Mas podemos ir para a primária. Não. Não? Mas digo-te uma coisa, primária. Diz. E há bocado não sei qual de vocês é que me perguntou o que é que me tinha moldado mais, mas acho que perguntou a nível profissional. Mas Sim. eu sinto que tudo me moldou bastante na vida. Sim, cada primária, fase. pronto, foi primária, claro que aí é importante, e foi uma primária feliz. Nós tivemos Sim. uma primária feliz, cheia de Tivemos. coisas e Muito. e eu Mas muitas acho vezes- que é o gatilho para Talvez, o porque começo. eu lembro-me de tudo e eu sei que tu também, e isso é bom sinal. Quando a pessoa Sim. não se lembra de nada, pronto, aquilo não foi relevante, aquilo já Sim, apagou. sim, apagou. Eu lembro-me de tudo, não é? Tu lembras dos nomes, das casas, das pessoas, das cores das casas, é. da garagem. Que Do é nome isso? dos pais. Do nome dos pais. Pronto, e tenho isso presente, mas depois foi tudo importante. O conservatório marcou-me, Sim. o balé marcou-me. E não é só pelo facto de ser o balé ou o piano, é pelo facto das pessoas. Eu Claro. sempre dei valor ao dia de anos. Agora não, mas quando era mais nova delirava com o dia do aniversário. E quando era, uma semana antes, eu já andava em propaganda para a questão do aniversário. E a minha mãe passava-se porque eu dizia, eu tenho que fazer festa com as do balé, os do conservatório, os da escola. E a minha mãe, desculpa, vamos andar uma semana nisto? E eu disse, sim, porque eles não se podem misturar, porque eles são grupos muito diferentes, têm idades diferentes, têm coisas diferentes, e eu tenho que ser. E porque eu gostava de estar Sim. e eu acho que cada grupo me trouxe coisas Sim. muito diferentes. Me ajudou a ser o que eu sou hoje, Sim. porque não Cada me limitei a experiência, estar não é? sempre com os mesmos, a estar sempre da mesma forma. É verdade. E isso Cada não me atividade arrependo nada. extracurricular, cada coisa tem a sua importância na vida, não é? Tem. E não era o ser pianista ou ser bailarina, mas eu levei aquilo, vivi aquilo com intensidade por isso, Sim. pelas amigas, pela coisa toda que aquilo implicava, não é? Pela disciplina, pela Sim. postura. Hoje em dia, eu acho que o balé foi muito importante para a postura, para a forma de Sim. conhecer o corpo na altura. Porque agora, cuidado. Não vou falar da idade, mas agora, meu Deus, que desastre. Seria muito importante fazer exercício e outras coisas que tem sido uma desgraça. Mas o balé foi importante a muitos níveis. Sim. O piano também, porque me exigiu concentração, exigiu-me... era muito mais difícil, o balé era muito mais fácil para mim do que o piano. O piano eu fiz e não fiz mal. Mas era muito mais exigente, não chegava lá com dor, tinha que estudar, tinha que me Sim. preparar. Tudo me ensinou, não é? Sim. Tudo foi bom para mim, por isso tudo me marcou. A E o que é que faculdade falta também. falar aqui de vida pessoal? O que é que falta falar? Sei lá. Sim. Não sei, André. Não? Fomos pouco à vida pessoal, falamos agora da primária. O que é que tem mais de... Eu acho que se for coisas de que me arrependo ou assim, é isso que queria dizer. Não necessariamente. Eu não. E é verdade que com o Francisco, eu acho que no outro dia disse isto aqui, que eu viro-me muitas vezes para ele e digo:
quem me dera ter a tua idade, não é? Porque, não sei, homem, querias, mas isso implicava abdicar de tudo o que tu viveste. Sim. Então não. E não, e eu estou a ser sincera, sim. não digo só para ele ficar feliz, porque senão ele não teria nascido, não é isso só. Eu não abdicava de nada, porque eu acho que gostei mesmo do que eu vivi. Claro que há coisas, sei lá, às vezes penso que gostava de ter tido mais um filho e se calhar isso no meio da agitação toda ficou pelo caminho, nunca se sabe, não é? Tudo pode acontecer. Eu até acho que era engraçado ter uma menina. Mas acho que é a única coisa, porque eu adoro casa cheia. Eu sou uma pessoa Sim. que gosta de casa cheia, eu não gosto de casas vazias, eu não gosto de silêncios. Também precisamos de silêncio, também precisamos de Sim. coisas. Mas eu fico tranquila com uma casa cheia. Certo. É quando eu fico mais tranquila. Senti que há mais alguém, senti que há não sei o quê. Sim, sim. Pronto, Não acho há um que- monstro atrás da Não, eu cortina. também sou medrosa. Fecha a porta, fecha a porta. Agora já não, mas era muito medrosa, não imaginava viver sozinha no meio do nada. Isso Sim, nunca, não é sim. para... O meu irmão viveria sozinho no meio do nada, e se eu ouvisse os barulhos estava tudo bem. Eu nunca fui essa pessoa, adorava. Essa limitação tenho. Sim. Não é limitação. É, porque Ai, não dá-te acho. liberdade de não ter esses medos e viver em qualquer lado e não ter... Eu não Mas consigo, isso às eu não vezes é consigo uma dormir. evolução. Não és agora, mas se calhar depois, daqui a um tempo, podes ficar diferente. Posso, mas eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou incapaz de dormir sem a porta fechada de casa, com duas. O meu irmão é capaz de não ter Sim. a porta do apartamento se calhar fechada. Sim. Há uma descontração e o medo é irracional, Sim. pronto, mas eu não sou assim, isso acho que nunca vou mudar. Trancar a Melhorei, porta. mas não, mas eu sou pela segurança. Eu chego à casa dos meus pais e vou à porta da cozinha ver se está aberta, se eles deixaram aquilo aberto e se está tudo bem. Não acho normal, qualquer pessoa pode entrar por uma porta da cozinha. Oh, meu atrás. Deus. E eu tenho estas coisas, nisso sou um bocado. Não tem muito a ver. E fiquei muitas vezes sozinha em muitos sítios e histórias, Sim. mas tenho Até algum um receio. contraste, não é? Com aquilo que viveste Mas fiz um sozinha. esforço. Ah, Eu lembro sim. quando cheguei à Holanda, a primeira noite que eu passei sozinha no meu apartamento, eu estava Aquela morta de escadaria medo. pequenininha estava assim. Morta de medo. Liguei ao meu Ninguém irmão. entra por ali, Beatriz. Não, liguei ao meu irmão e disse: eu não estou a conseguir dormir. Ele numa festa, eu fiquei lá os amigos, a Beatriz, por amor de Deus. E eu não conseguia, fiquei a arrumar o armário a noite toda, até chegar Isso amanhã. era uma casinha tão pequenininha. Depois tive que me habituar àquilo. Ninguém entrava ali. É pequenininha, mas Só de tinha... lado. Sim, mas era um aluguer e o proprietário tinha uma clínica dentista em Eu baixo. lembro-me disso, sim, sim. E havia lá um que trabalhava que estava-me sempre a pedir para ir jantar e não sei o que, eu recusei sempre. meu Eu tinha pânico de que o homem me entrasse em casa. Não sei. Andreia, era outra idade, mas sempre fui medrosa. Agora não. Agora Menos. Certo. Pronto, eu acho que é isso. A nível pessoal, não há assim. Acho que está tudo muito. É um livro aberto. É um livro aberto. Eu acho que sim, também. Low profile, mas um livro aberto. Sim, sim. Não é preciso postar. Não é preciso postar. Tu querias que eu postasse tudo? Eu não. Não é o teu estilo. Não, Não não. aceitas Estou a primos brincar no Instagram, até. Andreia. Como? Primos da Andreia, ela não vos aceita no Instagram. Ela não aceita família. Já tem muita. Já tem muita. É isto. Não preciso mais. Pronto. Obrigada, Beatriz. Obrigada eu. Minter Creative. Sounds Mint.